Capítulo 6. O endereço do consultório do Dr. Churchill, que peguei na internet, é na esquina da Avenida Van Deventer, no centro de Princeton. Estaciono ao lado de um restaurante especializado em fondue, olho meu reflexo no retrovisor e passo os dedos para ajeitar o cabelo, na esperança de conseguir me fazer parecer um garoto bom e confiável. Apesar de eu ter lavado as mãos 3 vezes no banheiro de uma loja de conveniência quando parei para comprar um café, ainda consigo sentir a aspereza da poeira na pele. Tento não esfregar os dedos no jeans quando entro na recepção e vou até a bancada da recepcionista. A mulher que está ao telefone tem cachos pintados de ruivo e está com os óculos pendurados no pescoço, com uma corrente de contas. Eu me pergunto se ela mesma fez a corrente e, irracionalmente, associo o artesanato à simpatia. Ela parece estar na casa dos 50 anos, por causa das rugas no rosto e das raízes brancas no cabelo. Oi, digo. Tenho consulta às 14 horas. Ela olha para mim sem sorrir e digita no teclado à sua frente. Sei que não vai haver nada sobre mim na tela, mas tudo bem. Faz parte do meu plano. Qual é o seu nome? Pergunta ela. Cassel Sharp. Procuro me manter o mais fiel à verdade possível, caso haja necessidade de ir mais a fundo ou de mostrar algum documento. Enquanto ela digita para tentar descobrir quem cometeu algum erro, observo o consultório. Há uma jovem atrás da bancada, usando uniforme lilás, e acho que deve ser enfermeira, pois só há o nome de um médico, Dr. Eric Churchill, na porta. As poucas fichas em cima do armário atrás dela estão dentro de pastas verde escuras e há um comunicado sobre o horário de férias colado ao balcão da recepcionista. Em papel timbrado. Estico a mão para ele. Não vejo nada aqui, Sr. Sharp, diz ela. Oh. Digo, parando o movimento da mão. Não vou conseguir puxar a fita adesiva sem que ela perceba. Oh. Tento parecer preocupado e espero que ela tenha pena de mim e faça alguma busca infrutífera, ou, o que seria melhor, que vá perguntar a alguém. Ela não parece reparar no meu nervosismo fingido e se mostra até mais irritada do que solidária. Quem marcou a consulta? Minha mãe. Você acha que pode estar no nome dela? A enfermeira de uniforme pega uma pasta e a coloca sobre a bancada, perto de onde estou. Não tem nenhum Sharp aqui, diz a recepcionista, com um olhar firme. Talvez sua mãe tenha se enganado. Respiro fundo e me concentro em minimizar as pistas. Mentirosos botam a mão no rosto para se esconder. Ficam tensos. Fazem várias coisas não verbais, respiram rápido, falam rápido, ficam vermelhos, que podem entregá-los. O sobrenome dela é Singer. Você poderia verificar. Quando ela vira o rosto para a tela, pego a pasta da bancada e a enfio no casaco. Não. Não tem nenhum Singer, diz ela, com profunda irritação. Gostaria de ligar para sua mãe? É melhor mesmo, digo, com pesar. Quando me viro, puxo o aviso em papel timbrado que estava colado na frente do balcão. Não faço ideia se ela viu. Eu me forço a não olhar para trás, a continuar andando com um dos braços por cima do casaco para que a pasta fique no lugar enquanto enfio a folha de papel dentro dela, tudo perfeitamente natural. Ouço uma porta fechar e uma mulher, talvez a paciente da pasta que peguei, dizer, não entendo. Se fui amaldiçoada, de que serve este amuleto? Olhe só para ele, é coberto de esmeraldas. Está me dizendo que são o mesmo que uma bijuteria. Não paro para ouvir o resto. Continuo andando em direção à porta. Sr. Sharp, diz uma voz masculina. As portas estão bem na minha frente. Mais alguns passos me levariam a atravessá-las, mas eu paro. Afinal, meu plano não vai dar certo se eles se lembrarem de mim, e vão se lembrar de um paciente de quem precisam ir atrás. O quê? O Dr. Churchill é um homem magro e bronzeado, com óculos grossos e cabelo encaracolado cortado curto e branco como casca de ovo. Ele ajeita os óculos no nariz distraidamente. Não sei o que aconteceu com sua consulta, mas tenho tempo agora. Volte. O quê? Pergunto, me virando em direção à recepcionista, ainda segurando o casaco para que fique fechado. Pensei que você tivesse dito. Ela franze a testa. Você quer se consultar com um médico ou não? Não consigo pensar em outra coisa além de ir atrás dele. Uma enfermeira me leva a uma sala com uma mesa de exame coberta de papel enrugado. Ela me dá uma prancheta com um formulário para que eu preencha com endereço e informações sobre meu seguro-saúde. Em seguida, me deixa sozinho, e fico olhando para um gráfico que mostra os diferentes estágios do sono e as ondas cerebrais correspondentes. Rasgo o forro do meu casaco o suficiente para enfiar a pasta dentro. Depois, eu me sento na beirada da mesa e escrevo fatos sobre mim que são, em sua maior parte, verdadeiros. Há vários folhetos sobre uma bancada, os 4 tipos de insônia, sintomas de agressão de HBG, perigos da apneia do sono e tudo sobre narcolepsia. Pego o que fala de agressão de HBG. Esse é o termo legal para o que minha mãe fez com aquele cara rico. Agressão. Há uma lista de sintomas, e a advertência para o diagnóstico diferencial, seja lá o que isso quer dizer, para cada um é bem amplo, vertigem, alucinações auditivas, alucinações visuais, dores de cabeça, cansaço, ansiedade crescente. Penso na música de Maura e me pergunto quanto as alucinações podem ser esquisitas. Meu celular vibra e o tiro do bolso automaticamente, ainda olhando para o folheto. Não me surpreendo com nenhuma das informações, por exemplo, sei que tenho muitas dores de cabeça porque minha mãe me fez muitos feitiços emocionais em vez do castigo que outros pais aplicam, mas é estranho ver tudo impresso, preto no branco. Abro o telefone e deixo o folheto cair no chão. Venha para cá, é a mensagem de texto. Temos um problemão. É a única mensagem de texto que já recebi na qual todas as palavras estão escritas de forma correta. É de Sam.
Aperto os botões para ligar para ele imediatamente, mas a ligação cai na caixa postal e me dou conta de que ele deve estar na aula. Vejo a hora no celular. Falta meia hora para a hora do almoço. Digito rapidamente: o que você fez? Pode não ser a mensagem mais sensível, mas já estou imaginando algum desastre. Imagino que ele foi pego com meu caderno e me entregou. Imagino que terei que vagar pela bagunça dos meus pais até vovô encontrar algum trabalho para mim. A resposta vem rápido. Pagamento. Respiro fundo. Alguém deve ter ganhado uma aposta e, obviamente, ele não tem dinheiro para fazer o pagamento. Vou logo, digito em resposta quando a porta se abre e o médico entra. O Dr. Churchill pega a prancheta e olha para ela em vez de para mim. Dolores disse que houve algum tipo de confusão. Suponho que Dolores seja a recepcionista antipática. Mamãe me disse que eu tinha consulta com o senhor hoje. A mentira sai com facilidade, eu até pareço meio ressentido. Chega um momento em uma mentira que você já falou a mesma coisa tantas vezes que ela parece mais verdadeira do que a verdade. Ele olha para mim e sinto que vê mais do que quero que veja. Penso na pasta escondida no meu casaco, tão perto que ele pode esticar o braço e pegá-la antes que eu consiga impedi-lo. Espero que não tenha um estetoscópio, porque meu coração está tentando pular do meu peito. Então, por que ela marcaria uma consulta com um especialista em sono? Que tipo de problema você está tendo? Pergunta ele. Eu hesito. Quero contar sobre acordar no telhado, sobre o sonambulismo e os sonhos, mas, se eu contar, ele talvez se lembre de mim. Sei que não vai me dar o atestado de que preciso, nenhum médico faria isso, mas não posso correr o risco de que ele escreva qualquer outro tipo de carta para Wallingford. Deixe-me adivinhar, diz ele, me pegando de surpresa. Como qualquer pessoa poderia adivinhar o motivo de um paciente ir a uma clínica de sono? Você veio para o exame. Não tenho ideia do que ele está falando. Certo, respondo. O exame. Quem desmarcou a consulta? Seu pai? Estou preso à situação e não tenho nada a fazer além de ir levando. Provavelmente, foi meu pai. Ele movimenta a cabeça afirmativamente, como se o que falei fizesse sentido, e remexe uma gaveta até que sua mão enluvada apareça com um punhado de eletrodos. Começa a prendê-los à minha testa, e a parte grudenta repuxa minha pele. Agora vamos medir suas ondas gama. Ele liga a máquina e ela ganha vida. O padrão que vejo na tela à minha esquerda sai impresso numa folha de papel, ondas gama, repito. Não estou dormindo, então não vejo o propósito de medir minhas ondas gama. Isso vai doer? É rápido e indolor. O médico olha para o papel. Há algum motivo para você pensar que seja hiperbatogâmico? Hiperbatogâmico. O termo médico complicado que significa mestre. HBG. IBGB. O que? Gaguejo. Ele aperta os olhos. Achei. Penso na mulher que ouvi na sala da recepção. Ela estava reclamando sobre ter sido enfeitiçada e parecia que tinham feito um exame nela para confirmar. Mas ele não está me perguntando se acho que fui enfeitiçado. Ele está me perguntando se acho que sou mestre. Este é um novo exame, o que vivem mencionando no noticiário, o que os políticos conservadores querem tornar obrigatório. Teoricamente, os exames obrigatórios vão impedir que as crianças HBG infrinjam a lei sem querer ao usarem seus poderes pela primeira vez. Teoricamente, os resultados devem permanecer em segredo, então, não há mal algum, certo? Mas ninguém acha que os resultados vão ficar em segredo. Eles vão acabar nas mãos do governo, que adora recrutar mestres para trabalhar com contra-terrorismo e com outros serviços estranhos. Ou, legalmente ou não, esses resultados vão acabar nas mãos das autoridades locais. Se os exames obrigatórios virarem realidade, o resto vai acontecer em seguida. Sei que o argumento da bola de neve é uma falácia lógica, mas, de vez em quando, uma bola de neve realmente fica cada vez maior. Os que apoiam a proposição encorajam os não-mestres a irem fazer o exame. A ideia é simples. Mesmo se os mestres não quiserem fazer o exame, eles serão os únicos que terão se recusado. Assim, ainda que o exame obrigatório não seja aprovado, vai ser fácil descobrir quem é hiperbatogâmico. Pulo da mesa e arranco os eletrodos da pele. Posso não me dar bem com as pessoas da minha família, mas participar de um banco de dados de não-mestres que será usado como uma rede para capturar Philip, Barron e vovô é algo horrível. Tenho que ir, me desculpe. Sente-se. Vamos terminar em um minuto, diz ele, pegando os fios. Senhor Sharp. Desta vez, quando me dirijo à porta, não paro até passar por ela. Mantenho a cabeça baixa e ignoro a enfermeira me chamando e as pessoas na sala de espera me olhando. Ignoro tudo, exceto minha necessidade de estar em algum outro lugar que não seja aqui. Fico tendo que me lembrar de respirar enquanto dirijo. Meu pé afunda no acelerador e meus dedos mexem no rádio só para procurar algum som que sufoque um único pensamento: fiz merda. Eu tinha que ter sido discreto, mas me tornei inesquecível. Além do mais, usei meu próprio nome. Sei onde errei, foi quando o médico disse que sabia para que eu tinha ido lá. Tenho esse problema. Às vezes, me apaixono demais pelo golpe, e mesmo quando ele dá errado, prefiro que ele se vire contra mim e abandoná-lo no meio. Eu devia ter interrompido o médico e o corrigido, mas eu estava curioso demais, ansioso demais para cooperar e ver o que ele diria em seguida. Ainda tenho o papel timbrado. Ainda posso fazer o plano acontecer. Com a recriminação soando nos meus ouvidos mais alto do que a música, entro no estacionamento da Target. As vitrines da frente estão em cores pastel e cheias de ovos de chocolate, embora me pareça que eles vão estragar antes de a Páscoa chegar. Ando até a seção de eletrônicos e escolho um celular pré-pago.
Minha segunda parada é uma loja de fotocópias, onde pago para usar o computador. O zumbido das fotocopiadoras e o cheiro de tinta da impressora me lembram a escola e me acalmam, mas quando tiro a pasta da mochila meu coração começa a disparar de novo. O outro erro que cometi, roubar uma pasta. Porque eu agora sou inesquecível o bastante para eles pensarem em mim quando considerarem as alternativas para explicar o sumiço da pasta. Só preciso do logo do Centro Especializado em Doenças do Sono. A resolução do logo da internet é tão ruim que não dá para usá-lo para nada além de um fax. Não preciso da pasta. Uma pasta podia me encrencar de verdade. Mas quando vi a pasta sobre a bancada eu simplesmente a peguei. E agora, ao abri-la, me sinto ainda mais burro. Só tem o nome de uma mulher, o número do seguro-saúde, alguns números e gráficos com linhas. Nada tem significado para mim. A única coisa boa é que o Dr. Churchill assinou uma das páginas, pelo menos, posso copiar a assinatura. Folheio as outras páginas até que chego a um gráfico intitulado Ondas Gama, com círculos vermelhos ao redor dos picos das linhas. Ondas Gama. Uma pesquisa no Google explica o que estou vendo. Pelo que entendo, um feitiço de sonhos deixa a pessoa em um estado de sono que parece o sono profundo, só que com ondas gama. As ondas gama, de acordo com o artigo, costumam estar presentes apenas durante o tempo que passamos acordados e durante o sono REM leve. No gráfico, as ondas gama estão presentes durante os estágios mais profundos do sono, onde não há movimento ocular e quando acontecem tanto os estados de sonambulismo quanto os terrores noturnos. É isso que prova que ela foi enfeitiçada. De acordo com o mesmo site, as ondas gama também são a chave para determinar se você é mestre. As ondas gama dos mestres são mais altas do que as das pessoas normais, seja dormindo ou acordada. Muito mais altas. Hiperbatogâmico. Olho para a tela. Essa informação sempre esteve disponível para mim com apenas alguns cliques do mouse, mas nunca pensei realmente nisso. Ainda sentado aqui, tento entender por que lidei tão mal com a situação no consultório do médico. Eu não fui esperto. Entrei em pânico. Minha mãe me instruiu repetidamente para nunca contar a ninguém sobre nossa família, nem o que eu sabia nem o que eu supunha, então é terrível descobrir que nada precisa ser dito. Poderiam descobrir pela pele. Ainda assim, há uma parte patética de mim que quer ligar para o médico e dizer, você quase terminou o exame. Conseguiu chegar a algum resultado? E ele diria, Cassel, todo mundo está errado sobre você. Você é o mestre mais fantástico dos mestres. Não sabemos como você não descobriu. Parabéns. Bem-vindo à vida que você deveria ter. Tenho que afastar esses pensamentos. Não posso me distrair ainda mais. Sam está esperando por mim em Wallingford, e se quero fazer mais do que visitar o campus repetidamente para resolver as confusões nas quais ele se mete, tenho que bolar uma carta. Primeiro, digitalizo o papel timbrado. Depois, procuro a fonte usada no endereço, uso o programa de edição de imagens para remover os dados e digito o número do meu novo celular de cartão. Apago o texto sobre o período de férias do consultório e digito meu texto no lugar. Cassel Sharp é meu paciente há vários anos. Indo contra o recomendado pelo médico, ele interrompeu o uso de medicação, o que resultou em um episódio de sonambulismo. Não sei ao certo o que mais escrever. Outra rápida pesquisa no Google resulta em um palavreado com cara de coisa de médico. O paciente apresentou uma doença do sono resultante do uso de estimulantes, que gerava episódios de insônia. Ele foi medicado e dorme a noite inteira sem novas ocorrências. Como a insônia costuma ser relacionada ao sonambulismo, acredito não haver mais nenhuma razão médica pela qual Cassel seja impedido de frequentar aulas e precise ser monitorado à noite. Sorriu para a tela, com vontade de usar um gráfico de setores na carta para mostrar como sou inteligente. Sinto vontade de me gabar. Eu me pergunto em que outra informação o falso Dr. Churchill poderia convencer Wallingford a acreditar. Além do mais, eliminei qualquer tipo de maldição como causa para o sonambulismo do paciente, escrevo. Não faz sentido fazê-los se preocuparem com uma coisa que não deve passar do meu sentimento de culpa. Também não faz sentido que eu me preocupe. Imprimo a carta no papel timbrado falso e imprimo também um envelope falso. Colo o envelope e pago à loja de fotocópias. Ao deixar a carta na caixa de correio, me dou conta de que é melhor que outra coisa aconteça para que meu plano dê certo e eu não volte a ser suspenso. Que eu pare de ter ataques de sonambulismo. Chego a Wallingford por volta das 16 horas, o que significa que Sam está no ensaio da peça. É fácil entrar despercebido no auditório Carter Thompson Memorial e sentar em uma das cadeiras do fundo. A iluminação está baixa porque tudo se concentra no palco, onde o elenco está obstruindo a cena em que Pippin mata o pai. Fiquem mais perto um do outro, diz a senhora Stavrakis, a professora de teatro, claramente entediada. E erga bem essa faca, Pippin. A luz tem que bater nela para que todo mundo possa vê-la. Vejo Audrey de pé ao lado de Greg Arford. Ela está sorrindo. Embora eu não consiga ver seu rosto claramente, minha memória me diz que o suéter azul que ela está usando é da cor de seus olhos. Por favor, tente ficar morto, grita a senhora Stavrakis para o garoto que faz o papel de Charles, James Spade. Você só tem alguns momentos aí deitado antes de trazermos você de volta à vida. Sam vai até o palco e limpa a garganta. Com licença, mas antes de fazermos isso de novo podemos pelo menos experimentar o efeito? Fica ridículo sem um saco de sangue, e precisamos treinar. E você não acha que seria incrível se Pippin atirasse em Charles em vez de esfaqueá-lo? Assim poderíamos usar cápsulas e espirraria para todo lado. Estamos falando do século VIII aqui, diz a senhora Stavrakis. Nada de armas. Mas no começo do musical eles usam roupas históricas de épocas diferentes, diz ele.
Isso não implica nada de armas, diz a senhora Stavrakis. Tá, mas que tal usarmos um dos sacos? Ou eu podia prender uma cápsula de sangue à ponta da lâmina retrátil. Temos que ensaiar o resto da cena, Sam. Me encontre antes do ensaio de amanhã e conversaremos sobre isso. Ok? Tudo bem, diz ele e anda em direção aos bastidores. Eu me levanto e vou atrás dele. Encontro-o de pé ao lado de uma mesa. Há garrafas de líquido vermelho sobre ela, ao lado de embalagens de preservativo. Ouço a voz de Audrey em algum lugar do outro lado, gritando alguma coisa sobre uma festa no sábado. Que diabos acontece aqui atrás? Pergunto a ele. O clube de teatro faz muitas festas. Sam se vira de repente. Acho que ele não fazia ideia de que eu estava ali. Em seguida, olha para o que há na frente dele e ri com nervosismo. São para o sangue, diz ele, mas vejo que seu pescoço está ficando vermelho. Usamos o preservativo cheio de sangue falso. Eles são muito resistentes, mas estouram com facilidade. Eu pego um. Se você diz, cara. Não, olhe. Ele o tira de mim. Você prende uma pequena carga explosiva em uma placa de metal coberta de espuma e depois cobre o explosivo com um saco de sangue. Funciona a pilha, então só é preciso prendê-la e passar o gatilho pelo corpo do ator, para que fique em um lugar que não dê para ser visto. Com esparadrapo da cor da pele, por exemplo. Se for para um vídeo, não importa tanto se os fios ficam visíveis. Dá para tirar na edição. Mas, no palco, tem que ficar bem escondido. Certo, digo. É uma pena que não vão deixar você fazer. Também não gostam muito dos meus acessórios visuais. Eu queria botar uma barba em James. Será que a senhora Stavrakis já viu alguma pintura de Charlemagne? Todos têm barba. Ele olha para mim por bastante tempo. Você está bem? Estou. É claro. Quem ganhou o quê? Ah, me desculpe. Ele volta a guardar o equipamento. 2 professoras foram vistas juntas. Praticamente ninguém apostou nelas, só 3 pessoas. Você tem que pagar uns $600. Ele se corrige, nós temos que pagar. A casa nem sempre ganha. Errei muito no cálculo das vantagens, mas não quero que ele saiba o quanto esse golpe financeiro vai ser grande. Quem? Ele sorri. Ramírez e Carter. Sacudo a cabeça. A professora de música e a nova professora de inglês. As 2 casadas com outras pessoas. Provas? É melhor você não estar concedendo vitórias sem. Ele abre o laptop e mostra a foto. A senhora Carter está com a mão na nuca da senhora Ramírez e com a boca na frente do rosto dela. Montagem? Pergunto, esperançoso. Ele sacode a cabeça. Sabe, as pessoas têm agido de forma estranha desde que assumi seus negócios. Perguntam sobre mim para os meus amigos. As pessoas não gostam de pensar que seus agenciadores de apostas têm amigos. Isso as deixa nervosas. Não vou deixar de ter amigos. É claro que não, retruco automaticamente. Vou pegar o dinheiro. Olha só, digo e suspiro. Me desculpe se pareço chato ou desconfiado, pedindo provas. Minha pele coça de desconforto. Estou agindo como se Sam fosse criminoso. Você não está agindo de um jeito estranho, diz ele, com ar confuso. Não mais do que o habitual, pelo menos. Você parece ótimo, cara. Acho que ele está acostumado com pessoas desconfiadas e temperamentais. Ou talvez eu nunca tenha parecido ser tão normal quanto pensava. Ando até a biblioteca de cabeça baixa. Tenho certeza de que, se Norticuto ou alguns dos criados dela me virem, vão considerar meu passeio pelo campus como violação da licença médica. Consigo evitar o contato visual com as pessoas e encontrar alguém a caminho da biblioteca. A biblioteca Line Art é o prédio mais feio do campus. Foi construído com os fundos doados por um músico nos anos 1980, quando as pessoas pareciam achar que um prédio redondo inclinado em um ângulo estranho era a coisa certa para modernizar o ambiente repleto de prédios velhos de tijolos que o cercavam. Mas, mesmo com o exterior muito feio, o interior é cheio de sofás e muito confortável. Há prateleiras irradiando de um salão central repleto de assentos e com um enorme globo que os formandos tentam roubar ano após ano, uma aposta bem popular. A bibliotecária acena por trás da grande escrivaninha de carvalho. Ela acabou de se formar no curso de biblioteconomia e tem óculos de gatinha de todas as cores do arco-íris. Vários fracassados apostam dinheiro em conseguir ficar com ela. Eu me senti mal quando contei a eles a vantagem que atribuí a ela. É bom ter você de volta, Cassel, diz ela. É bom estar de volta, senhorita Fisk. Depois de ter sido visto, acho que o melhor a fazer é não levantar suspeitas. Torço para que, quando ela descobrir que ainda não voltei, eu já tenha voltado. Meu dinheiro de trabalho, um total de $3.000, está escondido entre as páginas de um enorme dicionário de nomes com capa de couro. Eu guardo ali há 2 anos sem que nada tenha acontecido. Ninguém nunca toca nele, além de mim. Meu único medo é que o livro seja recolhido, pois ninguém faz uso de um dicionário de nomes, mas acho que Valinford o mantém na biblioteca porque tem aspecto de caro e é bastante obscuro para mostrar aos pais de alunos que seus filhos estão aprendendo coisas complexas. Abro o livro e retiro $600, mexo em algumas prateleiras por alguns minutos, como quem está pensando em ler poesia renascentista, e volto para o alojamento, onde combinei de encontrar Sam. Quando acabo de subir a escada e entro no hall, Valério sai do quarto dele. Desvio para o lado, entro no banheiro e me fecho em uma das cabines.
Eu me encosto na parede enquanto espero que meu coração volte a bater normalmente e tento lembrar que, desde que ninguém veja você fazendo algo constrangedor, não há motivo para ser humilhado. Valério não me segue. Mando uma mensagem de texto para Sam. Ele entra no banheiro momentos depois, rindo. Que local clandestino para um encontro. Abro a porta da cabine. Pode rir. Mas não há rancor na minha voz. Só alívio. A costa está limpa, diz ele. A águia saiu da gaiola. A vaca está sozinha. Não consigo deixar de sorrir ao tirar o dinheiro do bolso. Você é um mestre da enganação. Ei, diz ele. Você pode me ensinar a calcular as vantagens? Caso houvesse alguma coisa para a qual eu quisesse receber apostas. E qual é a dos pontos divididos entre os jogos? Como você decide isso? Você não faz do jeito que explica na internet. É complicado, respondo, enrolando. O que quero dizer é tudo predeterminado. Ele se encosta à pia. Nós, asiáticos, somos todos gênios da matemática. Tudo bem, gênio. Mas tem que ser outro dia. Tudo bem, diz ele, e me pergunto se ele já está planejando me tirar do meu próprio negócio. Concluo que provavelmente posso ferrar com ele de alguma forma caso faça isso, mas a ideia de ter que planejar já me deixa cansado. Sam conta o dinheiro com cuidado. Eu observo pelo espelho. Sabe o que eu queria? Pergunta ele quando termina. O quê? Que alguém transformasse minha cama em um robô que lutasse com outras camas robô até a morte por mim. Isso me faz gargalhar. Seria incrível. Um sorriso lento e tímido se espalha pelos lábios dele. E podíamos apostar nelas. E ficar podres de ricos. Encosto a cabeça na moldura da porta da cabine, olho para a parede de azulejos e para o padrão de rachaduras amareladas que há ali e sorrio. Retiro qualquer coisa que possa ter dado a entender que penso o contrário. Sam, você é um gênio. Não sou bom em ter amigos. Na verdade, sei ser útil para as pessoas. Consigo fazer parte do grupo. Recebo convites para festas e posso sentar à mesa que quiser no refeitório. Mas confiar de verdade em alguém quando essa pessoa não tem nada a ganhar de mim simplesmente não faz sentido. Todas as amizades são negociações de poder. Por exemplo, Philip tem um melhor amigo, Anton. Anton é primo de Lila, ele ia para Cannes com ela todos os verões. Anton e Philip passaram 3 meses calorentos bebendo todo o álcool que conseguiam arrancar dos habitantes e trabalhando nos seus carros. A mãe de Anton é Eva, irmã de Zacharov, o que o torna o parente do sexo masculino mais próximo do chefão. Anton se certificou de que Philip soubesse que, se quisesse trabalhar para a família, isso significava que ia trabalhar para Anton. A amizade deles era, e ainda é, baseada no reconhecimento de Philip de que Anton está no comando e Philip está pronto para obedecer sua liderança. Anton não gostava de mim porque minha amizade com Lila parecia vir sem reconhecimento do status dele. Uma vez, quando tínhamos 13 anos, ele entrou na cozinha da avó de Lila. Ela e eu estávamos lutando por alguma coisa boba, esbarrando nos armários e rindo. Ele me puxou de cima dela e me derrubou no chão. Peça desculpas, seu pervertido, disse ele. Era verdade que os empurrões e golpes eram uma desculpa para que eu tocasse em Lila, mas eu preferia levar uma surra a admitir. Pare. Gritou ela para Anton, tentando pegar as mãos dele. Seu pai me mandou aqui para ficar de olho em você, disse ele. Ele não ia querer que você passasse todo o seu tempo com esse marginal. Ele nem é um de nós. Você não manda em mim, disse Lila, nunca. Ele olhou para mim. Que tal eu mandar em você, Cassel? Fique de joelhos. É assim que você deve agir na frente de uma princesa mestra. Não dê ouvidos a ele, disse Lila rigidamente. Fique de pé. Eu estava começando a me levantar quando ele me chutou no ombro. Eu caí de joelhos. Pare. Gritou ela. Ótimo, disse ele. Agora, por que não beija os pés dela? Você sabe que quer. Eu mandei você deixá-lo em paz, Anton, disse Lila. Por que você é tão imbecil? Beije os pés dela, disse ele, e vou deixar que se levante. Ele tinha 19 anos e era enorme. Meu ombro estava doendo e minhas bochechas já ardiam. Eu me inclinei para frente e encostei a boca na parte de cima do pé de Lila, calçado de sandália. Tínhamos ido nadar mais cedo, a pele dela estava com gosto de sal. Ela puxou a perna. Anton riu. Você acha que já manda alguma coisa? Perguntou ela, com voz trêmula. Acha que papai vai tornar você o herdeiro, mas eu sou filha dele. Eu sou a herdeira. E quando eu for a chefe da família Zacharov, não vou me esquecer disso. Fiquei de pé lentamente e andei de volta até a casa de vovô. Ela não quis falar comigo por semanas depois disso, provavelmente porque fiz o que Anton mandou em vez de fazer o que ela havia mandado. E Philip continuou a agir como se nada tivesse acontecido. Como se já tivesse decidido de quem gostava mais, como se já tivesse escolhido o poder em vez de mim. Não posso confiar que as pessoas de quem gosto não vão me magoar. E não tenho certeza de que posso confiar em não magoá-las também. A amizade é uma merda. A caminho do carro, olho para o relógio do celular e concluo que é melhor ir para casa se quiser que vovô não repare quanto tempo fiquei fora. Mas tenho mais uma parada a fazer. Antes de chegar ao carro, ligo para Maura. Ela é o ingrediente final do meu plano, uma pessoa para atender o celular de cartão caso ele toque. Alô, diz ela baixinho. Ouço o bebê chorando atrás. Oi, digo e expiro. Eu estava com medo de Philip atender. É Cassel. Está ocupada?
Só estava tentando limpar o pêssego que o bebê jogou na parede. Está procurando seu irmão? Ele, não, respondo, talvez um pouco rápido demais. Tinha que pedir um favor. Para você. Me ajudaria muito. Tudo bem, diz ela. Você só precisa atender um celular que vou dar para você e fingir que é a recepcionista de uma clínica de sono. Vou escrever exatamente o que você precisa dizer. Deixe-me adivinhar. Tenho que dizer que você pode voltar para a escola. Nada disso. Só confirmar que a clínica mandou uma carta e que o médico está com um paciente, mas vai retornar a ligação. Depois você me liga e eu cuido do resto. Acho que nem vai chegar a esse ponto. Eles podem querer verificar que a clínica realmente mandou a carta e provavelmente só isso. Você não é jovem demais para estar vivendo uma vida de crimes? Eu dou um sorriso. Isso quer dizer que você concorda em fazer isso? É claro. Traga o celular. Philip só volta daqui a 1 hora. Suponho que você não quer que ele saiba disso. Dou outro sorriso. Ela parece tão normal que é difícil lembrar de uma Maura de olhos fundos sentada no topo da escada, falando sobre anjos. Maura, você é uma deusa. Vou esculpir sua imagem em purê de batata para que todos possam adorá-la como eu. Quando você deixar Philip, quer se casar comigo? Ela ri. É melhor que Philip não escute isso. É. Mas você ainda vai? Ele sabe de alguma coisa. Sabe do quê? Oh. Respondo, sem jeito. Na outra noite. Você falou sobre deixá-lo. Mas acho que vocês já se acertaram. Isso é ótimo. Eu nunca falei isso, diz Maura com a voz seca. Por que eu diria isso, se Philip e eu somos tão felizes? Não sei. Eu provavelmente entendi errado. Tenho que ir. Logo chego aí com o celular. Eu desligo, com as mãos escorregadias de suor. Não faço ideia do que acabou de acontecer. Talvez ela não queira dizer nada ao telefone, caso alguém esteja ouvindo. Ou talvez haja alguém lá, alguém que não possa ouvir. Penso em vovô dizendo que Philippa estava enfeitiçando e me pergunto se eu entendi errado. Talvez ela realmente não se lembre do que disse porque ele contratou alguém para tirar essas lembranças dela. Talvez ela não se lembre de muitas coisas. Maura abre a porta quando toco a campainha, mas só uma brecha. Também não me convida para entrar. Uma sensação ruim toma conta do meu estômago. Olho nos olhos dela, tentando ler alguma coisa neles, mas ela parece vazia, esgotada. Obrigado de novo por fazer isso. Entrego o telefone, enrolado em uma folha de papel com instruções escritas. Sem problema. As luvas de couro dela se encostam nas minhas quando ela pega o celular, e percebo que ela está prestes a fechar a porta. Enfio o pé no vão aberto para impedi-la. Espere, digo. Espere só um segundo. Ela franze a testa. Você se lembra da música? Pergunto. Ela abre a porta e me encara. Você também está escutando? Começou hoje de manhã e é tão linda. Você não acha linda? Nunca ouvi nada igual, respondo com cautela. Ela realmente não se lembra. Só consigo pensar em uma pessoa que se beneficiaria de ela esquecer que ia largar o marido. Procuro no bolso e pego o amuleto de memória. Dar isso para lembrar. Parece uma herança de família, um objeto que talvez fosse dado a uma cunhada favorita, para recebê-la na família. Minha mãe queria que você ficasse com isso, minto. Ela se encolhe e eu me lembro que nem todo mundo gosta da minha mãe. Philip não gosta que eu use amuletos, diz ela. Ele diz que uma esposa de mestre não deve parecer ter medo. Você pode escondê-lo, digo rapidamente, mas a porta já está se fechando. Cuide-se, diz Maura pela fresta da porta. Adeus, Cassel. Fico nos degraus por alguns momentos com o amuleto ainda na mão, tentando pensar. Tentando me lembrar. A memória é fugidia. Ela se ajusta à nossa compreensão do mundo, se deforma para acomodar nossos preconceitos. Não é confiável. Testemunhas raramente se lembram das mesmas coisas. Identificam as pessoas erradas. Dão detalhes de eventos que nunca aconteceram. A memória é fugidia, mas minhas lembranças, de repente, parecem ainda mais fugidias. Depois que os pais de Lila se divorciaram, ela foi arrastada pela Europa por um tempo e passou vários verões em Nova York com o pai. Eu só sabia onde Lila estava porque a avó dela contava para mim, então fiquei surpreso quando entrei na cozinha um dia e a encontrei lá, sentada na bancada conversando com Barron como se nunca tivesse ido embora. Oi, disse ela, estourando a bola do chiclete. Ela havia cortado o cabelo na altura do queixo e pintado de rosa choque. Isso e o delineador grosso faziam com que parecesse ter mais do que 13 anos. Parecia mais velha do que eu. Suma, disse Barron. Estamos conversando sobre negócios. Minha garganta estava apertada, como se fosse doer caso eu engolisse alguma coisa. Beleza. Peguei meu livro do Heinlein e uma maçã e voltei para o porão. Fiquei olhando para a televisão por algum tempo enquanto um cara de um desenho animado, com uma espada enorme, matava uma quantidade satisfatória de monstros. Pensei no quanto eu não me importava de Lila estar de volta. Depois de um tempo, ela desceu a escada e afundou no sofá de couro ao meu lado. Os polegares estavam enfiados em buracos no suéter cinza e reparei em um band-aid na curva da bochecha dela. O que você quer? Perguntei. Ver você. O que está achando? Ela apontou para o meu livro. É bom? Se você gosta de assassinos clonados. Quem não gosta? Só pessoas malucas, disse ela, e não pude deixar de sorrir.
Ela me contou um pouco sobre Paris, sobre o diamante pelo qual o pai tinha dado um lance em um leilão na Sotheby's e tinha ganhado, que diziam ter pertencido a Rasputin e dado a ele vida eterna. Sobre o modo como tomava café na varanda, bebendo xícaras de café com leite e comendo pão coberto de manteiga saborosa. Ela não parecia ter sentido muita saudade do sul de Jersey, e eu não a culpava. O que Barron queria? Perguntei a ela. Nada. Ela mordeu o lábio ao prender o cabelo rosa em um rabo de cavalo apertado. Coisa secreta de mestres, falei, sacudindo as mãos para mostrar o quanto eu estava impressionado. Oh! Não me conte. Eu posso ir correndo contar para a polícia. Ela observou a linha enrolada em seu polegar. Ele diz que é simples. Só algumas horas. E me prometeu devoção eterna. É um bom pagamento, falei. Coisa de mestres. Ainda não sei aonde eles foram nem o que ela fez, mas, quando voltou, o cabelo dela estava despenteado e o batom tinha saído. Não conversamos sobre isso, mas assistimos a muitos filmes de bandidos e mocinhos em preto e branco no porão, e ela me deixou fumar alguns dos Gitanes sem filtro que tinha comprado em Paris. Um ciúme venenoso pulsava nas minhas veias. Eu queria matar Barron. Acho que optei por matar Lila. Capítulo 7. Volto para a antiga casa a tempo do jantar, que é algum tipo de guisado, cheio de macarrão e pedaços de cenouras e cebolas pequenas. Como 3 pratos e acompanho com café preto, enquanto a gata anda ao redor dos meus tornozelos. Passo para ela todos os pedaços de carne que consigo pegar sem ser percebido. Como foi a consulta com o médico? Vovô está bebendo café também, e suas mãos tremem um pouco quando ele leva a xícara aos lábios. Fico curioso para saber o que mais há na xícara. Ótima, respondo devagar. Não quero contar a ele sobre o exame nem sobre Maura e as lembranças sumidas dela, mas isso me deixa muito pouco a dizer. Me ligaram a uma máquina e queriam que eu tentasse dormir. Bem ali, no consultório. Isso parece mesmo improvável, mas não dá para voltar atrás. Consegui cochilar um pouco. Só estavam tentando colher alguns dados básicos. Dados de referência, ele disse. Aham, diz vovô, e se levanta para tirar a mesa. Deve ter sido por isso que você demorou tanto. Pego meu prato e ando até a pia sem dizer nada. Mais tarde, quando estou coberto de poeira e a maior parte do andar de cima está arrumado e limpo, assistimos a Band of the Banned. Nesse programa, mestres que fazem parte de uma equipe secreta do FBI usam seus poderes para deter outros mestres, em geral traficantes e assassinos em série. Quer saber como identificar se uma pessoa é mestre? Pergunta vovô com um grunhido. Ele pôs de pé a cadeira que odeio e está sentado nela, com o rosto iluminado de azul pela luz da tela da TV. O herói do programa, Mac Elder, acabou de chutar uma porta enquanto um mestre de emoções faz os caras maus chorarem de remorso e confessarem de maneira incoerente. É bem ruim, mas vovô não me deixa mudar de canal. Olho para os cotocos enegrecidos que eram os dedos do meu avô. Como? É a única pessoa que vai negar que tem poderes. Todas as outras pessoas acham que fazem alguma coisa. Elas têm histórias sobre a vez em que desejaram que uma coisa ruim acontecesse a alguém e realmente aconteceu, ou quando desejaram que algum bobo se apaixonasse por ela e ele se apaixonou. Como se toda coincidência que acontece no mundo fosse feitiço. Talvez essas pessoas tenham algum poder, digo. Talvez todo mundo tenha. Vovô ri com deboche. Não acredite nessa merda. Você pode não ser mestre, mas vem de uma família orgulhosa de mestres. É inteligente demais para falar como, qual é o nome dele, aquele cara que disse que, se as crianças ingerissem LSD suficiente, libertariam seus poderes. 1 em 1000 pessoas é mestre, e, dentre todos os mestres, 60% são mestres de sorte. As pessoas só querem brincar com as chances. Vovô devia entender isso. Timothy Leary, respondo. Pois é, veja no que isso deu. Todos aqueles garotos tentando tocar uns nos outros, metade deles terminando loucos, imaginando que tinham enfeitiçado e sido enfeitiçados, imaginando que estavam morrendo por causa do rebote, atacando uns aos outros. Os anos 1960 e 1970 foram décadas estúpidas, cheias de informações erradas e de estrelas de rock loucas tentando ser profetas, fingindo ser mestres. Sabe quantos mestres foram contratados só para fazer os feitiços que Fabuloso Fred disse que fez sozinho? Não há sentido em tentar distrair vovô quando ele começa com seus devaneios. Ele os ama demais para se dar conta de que os ouvi 1 milhão de vezes. O melhor que posso desejar é que eu consiga guiá-lo até um novo devaneio. Já foi contratado por algum deles? Você tinha uns 20 ou 30 e poucos naquela época, não é? Fiz o que o velho Zacharov mandou, não fiz. Nada de trabalhos freelancers. Mas conheço algumas pessoas que fizeram. Ele ri. Como um cara que viajava com a Black Hole Band. Mestre físico. Dos bons. Se alguém irritava a banda, acabava quebrado. Eu achava que feitiços de emoções eram mais populares. Apesar de tudo, estou interessado. Em geral, quando ele faz esses discursos, sinto que está falando para o resto da família e eu estou apenas ouvindo por acaso. Desta vez estamos sozinhos. E penso em todas as coisas que vi em fotos na internet ou em especiais do VH1 sobre aquela época. Artistas com cabeças de bode, sereias que dançavam em tanques até se afogarem porque a feiticeira não sabia o que estava fazendo quando as amaldiçoou, pessoas transformadas, similares a desenhos animados, com cabeças grandes e olhos enormes. E isso tudo era trabalho de uma única mestra de transformação, que morreu de overdose em seu quarto de hotel, cercada de animais enfeitiçados que ficavam de pé sobre 2 patas e falavam coisas incoerentes.
Não há mestres de transformação para as bandas contratarem para fazer nada disso hoje em dia, mesmo que fosse legal. Talvez haja um na China, mas ninguém tem notícias dele há muito tempo. Bem, ninguém pode enfeitiçar um grupo de pessoas. Teve um garoto que tentou. Ele decidiu encarar, achou que daria um jeito no rebote. Deixou um grupo enorme de pessoas tocar nele, uma depois da outra, fazendo-as se sentirem eufóricas. Como se ele fosse um alucinógeno. Então o rebote seria ele ficar eufórico também, certo? Qual é o perigo disso? A gata branca pula no sofá ao meu lado e começa a rasgar almofadas com as patas. Está vendo, esse é o problema dos jovens, é assim que todos vocês pensam. Que são imortais. Como se ninguém tivesse pensado em todas as coisas idiotas que vocês fazem. Ele ficou louco. Claro, louco do tipo que baba, sorri e é feliz, mas louco, mesmo assim. É filho de um dos grandões da família Brennan, então o mínimo que podem fazer é cuidar dele. Vovô retoma o devaneio sobre a burrice dos jovens em geral e dos jovens mestres especificamente. Estico a mão para acariciar a gata e ela fica quieta debaixo da minha mão, sem ronronar, parada como uma pedra. Antes de ir dormir mexo no armário de remédios. Pego 2 comprimidos para dormir e adormeço com a gata no meu cotovelo. Não sonho. Alguém está me sacudindo. Ei, dorminhoco, acorde. Vovô me entrega uma xícara de café forte demais, mas esta manhã fico feliz com isso. Minha cabeça está pesada e lenta. Pego minha calça e a visto. Minhas mãos automaticamente reviram os bolsos, mas logo percebo que alguma coisa sumiu. O amuleto. O amuleto de mamãe. O que tentei dar a Maura. Lembrar. Fico de joelhos e procuro debaixo da cama. Encontro poeira, livros que não vejo há anos e 23 centavos. O que está procurando? Pergunta vovô. Nada, respondo. Quando éramos pequenos, mamãe colocava Philip, Barron e eu de pé um ao lado do outro, e dizia que a família era tudo, que éramos as únicas pessoas com quem podíamos contar. Depois tocava nossos ombros com as mãos nuas, um de cada vez, e ficávamos tomados de amor uns pelos outros, sufocados de amor. Prometam aos seus irmãos que vocês vão se amar para todo sempre e que farão o que for necessário para proteger uns aos outros. Que nunca vão machucar uns aos outros. Nunca vão roubar uns dos outros. A família é a coisa mais importante que há. Ninguém vai amar vocês como sua família. Nós nos abraçávamos, chorávamos e prometíamos. Feitiços de emoção somem com os meses. Um ano depois você se sente tolo quanto às coisas que fez e disse quando foi enfeitiçado, mas não esquece como era ser tomado por essas emoções. Foram as únicas vezes em que me senti seguro. Ainda segurando o café, vou até o lado de fora para desanuviar a cabeça. Um pé na frente do outro. O ar está frio e limpo, e inspiro lufadas de ar como um homem se afogando. As coisas caem dos bolsos, digo para mim mesmo e concluo que, antes de ter um ataque nervoso, eu devia procurar no carro. Se estiver lá, preso no assento ou brilhando em um dos tapetes, vou me sentir um idiota. Torço para me sentir um idiota. Impulsivamente, abro meu celular. Há algumas ligações não atendidas da minha mãe, ela deve odiar não poder me ligar em um telefone fixo, mas eu as ignoro e ligo para Barron. Preciso que alguém responda algumas perguntas, alguém em quem possa confiar e que não vá tentar me proteger. A ligação vai direto para a caixa postal. Fico ali de pé, tentando ligar de novo, ouvindo o toque. Não sei para quem mais ligar. Por fim, tenho a ideia de que pode haver um jeito de ligar diretamente para o quarto dele no alojamento. Ligo para o número principal de Princeton. Não consegue encontrar o quarto dele, mas eu me lembro do nome da colega de quarto. Uma garota atende, com voz rouca e baixa, como se o telefone a tivesse acordado. Ah, oi, digo. Estou procurando meu irmão, Barron. Barron não estuda mais aqui, diz ela. O quê? Ele largou a faculdade alguns meses depois do início do ano. Ela parece impaciente, não mais sonolenta. Você é irmão dele? Ele deixou um monte de coisas aqui. Ele é esquecido. Barron sempre foi esquecido, mas agora esquecer parece um mau sinal. Posso pegar o que ele tiver deixado aí. Já mandei pelo correio. Ela para de falar abruptamente, e eu me pergunto o que aconteceu entre eles. Não consigo imaginar Barron largando a faculdade por causa de uma garota, mas não consigo imaginar Barron largando Princeton por qualquer que fosse o motivo. Fiquei cansada das promessas dele de vir buscar e depois não aparecer. Ele nem me deu dinheiro para o correio. Minha mente dispara. O endereço para o qual você mandou as coisas dele, você ainda tem? Tenho. Tem certeza de que você é irmão dele? É culpa minha eu não saber onde ele está, minto rapidamente. Depois que papai morreu, eu fiquei revoltado. Brigamos no velório, e não atendi nenhuma ligação dele. Fico maravilhado porque o tom da minha voz fica automaticamente agudo na hora certa. Ah. Diz ela. Só quero pedir desculpas a ele, digo, enfeitando a história. Não sei se pareço arrependido. O que sinto é uma espécie de medo frio. Ouço o som de papéis no outro lado da linha. Você tem uma caneta? Escrevo o endereço na mão, agradeço a ela e desligo ao caminhar de volta para casa. Lá, encontro meu avô empilhando dezenas de cartões de Natal que está tirando de trás de uma cômoda. As luvas dele brilham por causa da purpurina. É estranho tanto que os cômodos parecem vazios sem as pilhas de tralhas. Meus passos ecoam. Ei, digo, preciso do carro de novo. Ainda temos o quarto de cima para terminar, diz ele. Fora a varanda e a sala de visitas.
E, mesmo nos cômodos que já terminamos, ainda temos que botar coisas nas caixas. Levanto o telefone e o sacudo de leve, como se ele fosse o culpado. O médico precisa que eu volte para fazer outros exames. Minta até que você mesmo acredite, esse é o verdadeiro segredo de mentir. É o único meio de não ter nada que entregue você. Pena que ainda não cheguei nesse ponto. Achei que pudesse ser algo assim, diz ele, com um suspiro profundo. Espero que ele grite comigo, que diga que já falou com o médico ou que está claro para ele desde o começo que estou inventando. Ele não fala nada disso, só enfia a mão no bolso do casaco e joga a chave para mim. Meu amuleto não está no chão do Buick de vovô nem preso no vão do banco do motorista, mas encontro um saco de comida para a viagem amassado. Paro para botar gasolina e compro mais café e 3 barras de chocolate. Esperando que o cara volte com meu troco, programo um novo endereço de Barron no GPS do celular. Fica em Trenton, em uma rua que não conheço. Não tenho muito em que me basear além de um palpite de que todas as coisas estranhas, meu sonambulismo, as lembranças contraditórias de Maura, o fato de Barron ter largado a faculdade sem contar para ninguém, até mesmo o amuleto desaparecido, estão relacionadas. Mas, enquanto meu pé aperta o acelerador e o carro anda cada vez mais rápido, sinto pela primeira vez em muito tempo que estou indo na direção certa. A festa de 14 anos de Lila foi em um grande hotel do pai dela, na cidade. Foi o tipo de evento no qual muitos mestres se reuniram, passaram envelopes que só teoricamente tinham a ver com a festa e conversaram sobre coisas que era melhor que pessoas como eu não ouvissem. Lila me levou para o quarto dela no hotel uma hora antes de a festa começar. Ela estava usando 1 tonelada de maquiagem preta brilhante e uma camiseta enorme com a estampa de um gato de desenho animado. Seu cabelo não estava mais rosa, estava branco platinado e espetado. Odeio isso, disse ela, sentando-se na cama. Suas mãos estavam nuas. Odeio festas. Talvez você pudesse se afogar em um balde de champanhe, falei de forma agradável. Ela me ignorou. Vamos furar as orelhas um do outro. Quero furar sua orelha. As orelhas dela já tinham pequenas pérolas penduradas. Aposto que se eu as mordesse provaria que são verdadeiras. Ela tocou em um brinco meio sem jeito, como se pudesse ouvir meus pensamentos. Fiz estes com uma pistola quando eu tinha 7 anos, disse ela. Minha mãe me disse que me daria sorvete se eu não chorasse, mas eu chorei mesmo assim. E você quer mais furos porque acha que a dor vai tirar sua atenção de toda a comemoração irritante? Ou porque me furar vai fazer você se sentir melhor? É por aí. Ela sorriu enigmaticamente, foi até o banheiro e voltou com um punhado de bolas de algodão e um alfinete de segurança. Depois de arrumar isso tudo em cima do minibar, pegou uma das pequenas garrafas de vodka. Vá pegar gelo na máquina. Você não tem amigos. Quero dizer, não que não sejamos amigos, mas, é complicado, disse ela. Jennifer me odeia por causa de alguma coisa que Lorraine e Margot disseram a ela. Elas sempre inventam coisas. Não quero falar sobre elas. Quero gelo. Você é meio mandona, falei. Tenho que conseguir um dia dar ordens às pessoas, disse ela, com um olhar firme. Como papai. Além do mais, você já sabia que eu era mandona. Você me conhece. O que faz você pensar que quero furar minha orelha? As garotas gostam de garotos com orelha furada. Além do mais, eu conheço você também. Você gosta de ser mandado. Talvez eu gostasse quando tinha 9 anos, falei, mas levei o balde para o corredor e voltei com ele cheio de gelo. Ela andou até a cômoda, sentou em cima e empurrou para o chão uma pilha de CDs, calcinhas e bilhetes dobrados. Vem aqui, disse ela, com a voz baixa, dramática. Primeiro, você acende o fósforo, depois, passa o alfinete pela chama. Está vendo? Lila acendeu o fósforo e passou o alfinete pelo fogo. Seus olhos brilhavam. Fica preto e iridescente. Agora está esterilizado. Puxei meu cabelo preto e volumoso e virei a cabeça como se estivesse pronto para o sacrifício. O contato do gelo me fez tremer. As pernas dela estavam um pouco abertas, e tive que ficar de pé entre os joelhos dela para chegar bem perto. Fique parado, disse ela, com os dedos frios na minha pele. Observei o gelo derretido escorrendo pelo pulso dela, até o cotovelo. Nós dois esperamos, em silêncio, como se isso fosse um rito cerimonial. Depois de mais ou menos 1 minuto ela soltou o cubo de gelo e pressionou o alfinete contra minha orelha, perfurando lentamente. Ai! Eu me afastei no último momento. Ela riu. Cassel. O alfinete está pendurado na sua orelha. Doeu, falei, meio surpreso. Mas não era isso. Eram sensações demais, a sensação das coxas dela me prendendo junto com a intensidade da dor. Você pode me machucar mais, se quiser, disse ela, e empurrou o alfinete com um impulso repentino e selvagem. Prendi a respiração. Ela pulou da cômoda para pegar mais gelo para furar a orelha dela. Seus olhos brilhavam. Faça o meu bem no alto. Você vai ter que apertar com força para perfurar a cartilagem. Passei o alfinete pela chama e o encostei acima dos furos que ela já tinha. Lila mordeu o lábio, mas não gritou, embora eu tenha visto os olhos dela ficarem cheios de lágrimas. Ela afundou os dedos no veludo da minha calça quando eu pressionei. O alfinete de metal se curvou um pouco, e me perguntei se eu conseguiria fazê-lo passar completamente, quando de repente ele escorregou com um estalo audível. Ela fez um som estrangulado, e eu fechei o alfinete de segurança com cuidado, para que ficasse pendurado como um brinco elegante no alto da orelha dela. Depois ela embebeu as bolas de algodão com vodka para limpar o sangue e nos serviu de uma dose para cada um. Estava com mãos trêmulas. Feliz aniversário, falei.
Ouvi passos do lado de fora da porta, mas Lila não pareceu percebê-los. Ela se inclinou na minha direção. A língua dela estava quente como um fósforo na minha orelha e fez meu corpo dar um salto de surpresa. Eu ainda estava tentando me convencer de que tinha mesmo acontecido quando ela botou a língua para fora e me mostrou meu sangue. Nessa hora, a porta se abriu e a mãe de Lila entrou. Ela limpou a garganta, mas Lila não se afastou de mim. O que está acontecendo aqui? Por que você não está pronta para sua festa? Vou chegar elegantemente atrasada, disse Lila, com um sorriso ameaçando aparecer nos cantos da boca. Você andou bebendo? A senhora Zacharov olhou para mim como se eu fosse um estranho. Saia. Passei pela mãe de Lila e saí. A festa estava toda quando cheguei, cheia de pessoas que eu não conhecia. Eu me senti deslocado ao seguir para a mesa, e minha orelha latejava como um segundo coração. Para compensar, tentei ser engraçado na frente dos amigos de Lila, e terminei sendo tão irritante que um colega dela de escola me deu um soco no banheiro masculino. Eu o empurrei e ele cortou a cabeça em uma das pias. No dia seguinte, Barron me contou que tinha chamado Lila para sair. Eles tinham ficado juntos por volta da hora em que fui retirado do hotel. De acordo com o GPS, a nova casa de Barron é num conjunto residencial em uma rua com calçadas rachadas e alguns prédios rodeados de tapumes. Uma das janelas da frente da casa dele está praticamente sem vidro e meio coberta de fita crepe. Abro a porta de tela e bato na porta oca e vagabunda. Pedaços de tinta caem nas minhas mãos. Eu bato, espero, e bato de novo. Não há resposta, e também não há nenhuma moto parada por ali. Não vejo luzes atrás dos jornais colados nos vidros. Há uma tranca na fechadura e outra acima dela, na porta. Fáceis de abrir. Minha carteira de habilitação desliza pelo vão e abre a tranca da fechadura. A tranca de cima é mais difícil, mas pego um arame na mala do carro, enfio pelo buraco da fechadura e o prendo nos pinos até que todos estejam na altura certa. É uma sorte Barron não ter trocado por algo mais seguro. Giro a maçaneta, pego minha habilitação e entro na cozinha. Por um momento, ao olhar para as bancadas de fórmica, penso que invadi a casa errada. Há bilhetes grudados em todos os armários. O caderno vai contar o que você esqueceu, chaves no gancho, pagar as contas em dinheiro, você é Barron Sharp, telefone no casaco. Há uma caixa de leite aberta sobre a bancada, e o conteúdo coalhado está cinzento de cinzas de cigarro. Há guimbas flutuando no líquido. Há uma pilha de contas, a maioria de empréstimo estudantil, todas fechadas. Você é Barron Sharp, não deixa muito espaço para dúvida. O laptop dele e uma pilha de pastas de papel pardo cobrem a mesinha no centro da cozinha. Eu me sento em uma das cadeiras e passo os olhos pelos papéis, resumos do recurso da minha mãe. Ele fez anotações em caneta vermelho ketchup, e finalmente me ocorre que talvez essa tenha sido a razão de ele largar a faculdade. Deve estar cuidando do caso. Isso faz algum sentido, mas não o suficiente. Há um caderno debaixo de uma das pastas, com as palavras fevereiro a abril na capa. Eu o abro, esperando encontrar mais anotações do caso, mas parece muito um diário. No topo de cada página há uma data, e abaixo dela há uma lista obsessivamente detalhada do que Barron comeu, com quem falou, como estava se sentindo, e depois, ao final, uma lista de coisas que ele precisava lembrar. Na data de hoje se lia, 19 de março café da manhã, shake de proteína corri 1,5 km ao acordar, tive uma leve letargia e dor muscular. Vesti, camisa de botão verde clara, calça cargol preta e sapatos pretos, Prada, mamãe continua a reclamar das outras presidiárias, do quanto está sofrendo sem nós e do medo de que, basicamente, estejamos fora do controle dela. Ela precisa se dar conta de que crescemos, mas não sei se está pronta para isso. Conforme vamos chegando mais perto do julgamento, eu me preocupo mais com como será a vida quando ela voltar para casa. Ela diz que seduziu um milionário e está depositando muitas esperanças nele. Mandei recortes de jornal sobre ele para ela. Estou com medo de ela se meter em confusão de novo e não consigo acreditar que esse homem não faça ideia de quem ela é, e nem que, se ele não fizer, vai permanecer sem saber. Quando ela sair da prisão, vai ter que ser mais cuidadosa, coisa que tenho certeza de que não estará disposta a fazer. Não consigo me lembrar dos rostos dos meus amigos de escola. Encontrei uma pessoa na rua que disse que me conhecia. Falei para ele que eu era o irmão gêmeo de Barron, que estudei em outra escola. Preciso estudar o anuário. Philip continua tão chato como sempre. Ele age como se estivesse decidido a fazer o que for necessário, mas não está. Não é só fraqueza, mas uma necessidade romântica permanente de se acreditar manipulado contra a vontade em vez de admitir que quer poder e privilégio. Ele me enoja cada vez mais, mas Anton confia nele de um modo que jamais vai confiar em mim. Anton acredita que sou capaz, e duvido que possa dizer o mesmo de Philip. Talvez o dinheiro que vamos receber seja suficiente para controlar mamãe por algum tempo. Quando isso acabar, Anton vai nos dever tudo. As anotações do dia de hoje param aí, mas, ao examinar as semanas anteriores, vejo que ele registrou detalhes aleatórios, conversas e sentimentos como se achasse que fosse esquecer. Abro o laptop com cuidado, sem saber que outras esquisitices vou encontrar, mas ele está no modo sleep, com a página mostrando minha estreia no YouTube. A filmagem foi feita com celular, então a imagem está granulada e eu não pareço mais do que uma bolha pálida e sem camisa, mas faço uma careta na hora em que parece que estou perdendo o equilíbrio. Ouço alguém gritar pule ao fundo e o ângulo da câmera muda para a multidão. Naquele momento, eu a vejo. Uma forma branca perto dos arbustos. A gata, lambendo a pata. A gata que eu estava caçando no sonho.
Olho para o vídeo e olho para ela, tentando entender como uma gata do meu sonho, uma gata que se parece muito com a gata que tem dormido no pé da minha cama, poderia estar lá naquela noite. Tiro o caderno da mesa e abro no dia em que o vídeo foi postado. 15 de março, café da manhã. Claras de ovos, corri 1,5 quilômetros, me senti bem ao acordar. Cortei os pelos do nariz. Vesti, jeans escuro, monarche, casaco, camisa azul, Hugo, entrei no e-mail de C e encontrei o vídeo. Ele mostra claramente L, mas não dá pista de onde ela está agora. C está na antiga casa, mas V está lá, de olho em tudo. P diz que vai cuidar de tudo. Isso tudo é culpa dele. Cuidado com os idos de março. Grande piada. Encontrei a coleira dela, mas nenhuma pista de como ela tirou. P não deve ter prendido direito. Tenho que encontrar um jeito de usar isso para afastar ainda mais P e A. Tenho que controlar a situação. Controlar está sublinhado 2 vezes, o segundo sublinhado com tanta força que rasgou o papel. Olho para as anotações até que as palavras ficam borradas na minha frente. C é Cassel, o vídeo devia ser de mim no telhado. P deve ser Philip. A pode ser Anton, pois Barron o mencionou antes. Olho para a letra V por um momento e acabo me dando conta que é o vovô. Mas L? Eu imediatamente penso em Lila, embora não faça sentido. Pego o laptop e passo o vídeo de novo, quadro a quadro. Mal dá para ver as pessoas da multidão, a câmera passa rápido demais para que eu consiga ver mais do que imagens borradas. Os únicos rostos que identifico são de alunos. Nada de Lila. Nada de garotas mortas. Ninguém que não deveria estar lá. Ninguém usando coleira. A única coisa no vídeo que poderia estar de coleira é a gata. Só você pode desfazer a maldição. O pensamento é tão absurdo que me faz sorrir. Caminho para o banheiro para jogar água no rosto, mas quando passo por uma porta o cheiro forte de amônia me faz parar. Ela dá em um quarto, vazio exceto por uma gaiola de metal perto de uma janela. A porta está aberta. O jornal no chão da gaiola e o piso de madeira ao redor dela estão manchados com o que, devido ao cheiro intenso e à cor amarelada, deve ser urina de gato. Há camadas grossas e secas de urina, como se alguma coisa tivesse sido deixada trancada ali por muito tempo e ninguém tivesse se dado o trabalho de limpar. Prendo a respiração e chego mais perto. Há alguns pelos brancos e curtos presos em uma ponta de arame. Saio do quarto andando de costas. Barron está perdendo a memória. Assim como Maura e, talvez, eu também. Não me lembro de detalhes do assassinato de Lila. Não me lembro de como cheguei ao telhado. Não me lembro do que aconteceu ao meu amuleto da memória. Vamos dizer que alguém esteja retirando essas lembranças. Acho que isso não é exagero. Vamos dizer, também, que alguém tenha provocado aquele sonho em mim, no qual o gato estava implorando por ajuda. Se eu tivesse sido amaldiçoado para tê-lo, isso significaria que alguém teve que tocar em mim com a mão na minha pele. A gata, a que dormia na minha cama, a que estava perto do meu quarto do alojamento no vídeo, encostava em mim. Então, talvez a gata tenha provocado o sonho. Mas é claro que isso é ridículo. Gatos são animais. Eles não conseguem fazer feitiços tanto quanto não conseguem tocar uma sonata nem escrever uma poesia. A não ser que a gata fosse, na verdade, uma garota. Uma garota que fosse mestra de sonhos. Lila. O que significaria uma coisa muito diferente, não só que algumas lembranças do assassinato dela foram roubadas de mim. Significaria que ela não está morta. Capítulo 8. As paredes de azulejo bege no banheiro de Barron parecem muito familiares, mas como se eu as estivesse vendo do ângulo errado. É loucura a ideia de Lila ser uma gata. A ideia de que Barron a manteve trancada na casa dele todo esse tempo é uma loucura ainda maior. E a ideia de que talvez eu não tenha matado Lila me deixa tão perdido que não sei como me achar. Olho fixamente para o espelho. Para meu rosto. Examino o cabelo despenteado que se ondula ao redor do meu maxilar e os olhos escuros, observando se estou com aparência de medo. Se ainda sou um assassino. Se estou enlouquecendo. Há uma sensação vertiginosa de déjà vu quando olho para o reflexo da banheira atrás de mim. Tropeço e quase caio. Eu me debati na água e meus braços viraram tentáculos que se enroscavam como cobras. Tudo deu errado e eu estava desmoronando e a água se fechava acima da minha cabeça e... mais coisas que eu lembrava parcialmente. Eu me viro, agacho-me no chão e toco o azulejo perto da torneira. Quase consigo me lembrar dos meus dedos indo em direção à mesma torneira, mas, então, a lembrança fica surreal e fantástica e meus dedos se tornam garras pretas. Um medo animal, instintivo e horrível toma conta de mim. Tenho que sair daqui, é a única coisa que consigo pensar. Vou em direção à porta e quase não tomo cuidado de girar a maçaneta para que ela se tranque depois de fechá-la. Entro no carro de vovô e fico sentado por um momento, esperando me sentir como uma criança idiota fugindo de um fantasma imaginário. Como uma das barras de chocolate enquanto espero. O chocolate tem gosto de poeira, mas engulo mesmo assim. Preciso entender as coisas. Minhas lembranças estão cheias de sombras e, por mais que eu tente mantê-las dentro da minha cabeça, elas não ficam mais sólidas. Preciso de um mestre. Um que me dê respostas sem fazer muitas perguntas. Um mestre que possa me ajudar a encaixar essas peças de quebra-cabeça e que me mostre a imagem que ele forma. Ligo o carro e vou para o sul. O shopping sujo na Route 9 não é bem um shopping, mas um grande armazém com corredores de lojas separadas por bancadas ou cortinas. Barron e eu pedíamos para Philip ou vovô nos levarem e passávamos o dia comendo cachorros quentes e comprando facas baratas para esconder em nossas botas.
Barron reclamava de ter que me levar junto, mas, assim que chegávamos lá, ele desaparecia para cantar a garota que trabalhava vendendo picles a granel. O lugar não está muito diferente do que era naquela época. Na frente, há uma mulher ao lado de um estande com cestas em cores pastel e um cara tenta vender peles de coelho. 3 por $5. Lá dentro o cheiro de fritura faz meu estômago roncar. Vou em direção aos fundos, passo pela loja de carteiras de pele de enguia e pela loja de anéis de prata e peltre com adorno de dragão, até chegar às cartomantes com saias de veludo e cartas marcadas. Elas cobram $5 para dizer, às vezes você se sente solitário, mesmo na companhia de outras pessoas, ou você já sofreu uma perda trágica que fez você ter um discernimento incomum, ou até mesmo você costuma ser tímido, mas no futuro será o centro das atenções. Há vários pequenos shoppings parecidos em Jersey, mas este fica a apenas 20 minutos de Kearney. O verdadeiro negócio das cartomantes é vender amuletos feitos por moradores aposentados da cidade, alguns mestres até oferecem seus serviços, nos fundos. É o melhor lugar para comprar feitiços baratos que não sejam diretamente relacionados às famílias mafiosas. E os amuletos são bem mais confiáveis e variados do que os que encontramos nos shoppings tradicionais e nos postos de gasolina. Ando até a mesa coberta de lenços. N torta, digo, e a velha sorri. Um de seus dentes está preto e podre. Ela usa anéis de plástico e vidro por cima das luvas de cetim roxo e veste várias camadas de vestidos com pequenos sinos pendurados na bainha. Conheço você, Cassel Sharp. Como vai sua mãe? N vem de magia há mais tempo do que estou vivo. Ela é das antigas. Discreta. E, considerando o pouco que sei, a única coisa de que tenho certeza é que não posso contar nada. Na prisão. Foi pega enfeitiçando um cara rico. N suspira. Ela está na vida, então não se surpreende nem fica constrangida por mim, como as pessoas da escola ficariam. Ela se inclina para a frente. Vai sair em breve? Eu faço que sim com a cabeça, mesmo não tendo certeza. Mamãe fica dizendo que não fez nada, em que não acredito, que as provas contra ela são preconceito e incompetência, em que eu meio que acredito, e que tudo vai ser esclarecido no recurso que se arrasta. Você sente saudade da sua mãe, não sente? Faço que sim novamente, embora também não tenha certeza disso. É mais fácil com ela um tanto distante, incapaz de virar nossas vidas de cabeça para baixo de uma hora para outra. Da cadeia, ela é uma matriarca benevolente e um tanto doida. Em casa, ela voltaria a ser uma déspota. Preciso comprar alguns amuletos. Para a memória. Dos bons. O quê? Você acha que os que vendo não são bons? Dou um sorriso. Sei que acha. Isso transforma o sorriso dela em um sorriso perverso. Ela dá um tapinha no meu rosto com uma mão coberta de cetim. Lembro que não fiz a barba e que minhas bochechas devem estar bem ásperas para que o tecido agarre nelas, mas ela não parece se importar. Você é igual aos seus irmãos. Sabe o que costumavam dizer sobre garotos como você? São inteligentes como o diabo e 2 vezes mais bonitos do que ele. É um elogio meio ridículo, mas me deixa sem graça, e olho para o chão. Também tenho algumas perguntas. Sobre magia de memória. Sei que não sou mestre, mas preciso muito saber. Ele empurra um maço de cartas gastas de tarô para o lado. Sente-se, diz ela e remexe debaixo da mesa, pegando uma caixa grande de plástico. Dentro dela há uma variedade de pedras. Ela pega uma pedra brilhante de ônix com um buraco no meio e alguns cristais cor-de-rosa. Uma coisa de cada vez. Aqui estão os amuletos que você pediu. Muitos dos amuletos realmente bons parecem porcaria. Esses não parecem tão ruins. Detesto pedir, digo, sentado ao contrário na cadeira dura de ferro, mas, você quer alguma coisa mais bonita? Sacudo a cabeça. Apenas menor. Ela murmura alguma coisa e se vira para a caixa. Aqui, tenho estas. Ela ergue uma pedrinha, talvez um pedaço de cascalho de entrada de garagem. Vou ficar com essas, digo, apontando para a pedrinha de cascalho e para o círculo de ônix. Na verdade, vou querer 3 dessas pequenas, se você tiver. E a de ônix. Anne ergue a sobrancelha e diz apenas, 40. Cada uma. Eu normalmente pechincharia, mas concluo que ela deve estar aumentando o valor para poder ter uma justificativa para as outras informações que vai me dar. Pego as cédulas e as empurro sobre a mesa. Ela sorri com o dente preto. Então, o que você quer saber? Como dá para saber que sua memória foi modificada? Fica só um buraco preto no pensamento? As lembranças podem ser substituídas por outras? Ela acende um cigarro enrolado à mão que fede a folhas de chá verde. Não estou admitindo que conheço alguém ao falar isso. Só estou especulando, entende? Eu só faço amuletos e vendo alguns que meus amigos fazem, e o governo ainda não conseguiu tornar isso ilegal. Claro, digo, afrontado. Só porque não sou, não vá se irritando à toa. Não estou explicando por sua causa. Estou explicando para qualquer pessoa que possa estar ouvindo esta conversa. E tem gente ouvindo. Quem? Ela me olha demoradamente, como se eu fosse lerdo. Traga o cigarro e sopra fumaça herbal no ar, o governo. Ah. Digo. Embora eu tenha certeza de que seja paranoia, talvez com um toque de demência, sinto uma necessidade intensa de olhar para trás. Vamos em frente com suas perguntas. A sensação depende de quem executou o feitiço. Os melhores mestres fazem com perfeição. Eles retiram uma lembrança e a substituem por uma nova. Os piores são descuidados.
Podem fazer você se lembrar de que deve dinheiro a eles, mas, se não houver dinheiro no seu bolso e você não se lembrar de ter gastado, vai começar a fazer perguntas. A maior parte dos mestres de memória está no meio-termo em matéria de habilidade. Deixam peças para trás, evidências. Um céu azul sem o resto do dia. Uma dor sofrida sem causa. Pistas, digo. Claro, se quiser chamar assim. Ela dá outra longa tragada no cigarro. Há 4 tipos diferentes de maldição de memória. Um mestre de memória pode arrancar lembranças direto da sua cabeça, deixando o grande buraco que você mencionou, ou pode lhe dar novas lembranças de coisas que nunca aconteceram. Pode revirar suas lembranças e descobrir coisas ou pode simplesmente bloquear seu acesso às suas lembranças. Por que fariam isso? Bloquear o acesso? Toco no círculo liso e preto que é a pedra da memória. Ela escorrega nos meus dedos enluvados. Porque é mais fácil bloquear o acesso do que remover completamente uma lembrança, o que torna o feitiço mais barato. Assim como mudar um elemento de uma lembrança é mais fácil do que criar uma nova. E se você remover o bloqueio, a lembrança volta, o que é uma coisa boa, se você quer poder reverter o processo. Mexo a cabeça, embora não tenha certeza de estar acompanhando. Um mestre de memória trapaceiro cobra para arrancar uma lembrança, mas só a bloqueia. Depois ele cobra da vítima para retirar o bloqueio. Isso é desonesto, mas o que essa gente sabe? Ninguém tem mais respeito por nada. Ela olha para mim com atenção. Sua família nunca contou nada disso a você? Não sou mestre, lembro a ela, mas a vergonha aquece meu rosto. Eu devia saber, minha família devia ter confiado em mim o bastante. O fato de não terem me contado diz muito sobre o que pensam de mim. Mas seu irmão, diz ela. O feitiço pode ser revertido? Pergunto, interrompendo-a. Não quero falar sobre minha família agora. Ela olha para mim com tanta intensidade que baixo os olhos. Depois, ela limpa a garganta e começa a falar como se eu não tivesse acabado de ser incrivelmente rude. A magia de memória é permanente. Mas isso não significa que as pessoas não possam mudar suas mentes. Você pode fazer alguém se lembrar de que você é a pessoa mais linda que há, mas ela pode olhar bem para você e concluir que não acha isso. Forço um sorriso, mas meu estômago está pesado, como se eu tivesse engolido chumbo. E feitiço de transformação? Ela dá de ombros. Os sinos pendurados nas saias dela soam. O que tem? É permanente também? Outro mestre de transformação pode desfazer o feitiço, desde que a pessoa tenha sido transformada em uma coisa viva. Um transformador pode transformar um garoto em barco e depois de volta em garoto, mas ele não vai sobreviver à transformação. Quando uma coisa viva vira uma coisa inanimada, é o fim. É o fim. Quero perguntar a ela sobre uma garota transformada em gato, mas não posso correr o risco de ser tão específico. Já corri muitos riscos. Obrigado, digo, ficando de pé. Não tenho certeza do que descobri, além de que as respostas de que preciso não vão ser fáceis de conseguir. Ela pisca. Diga para aquele seu avô que N Torta perguntou por ele. Pode deixar, respondo, sabendo que não vou fazer isso. Se eu contasse que tinha ido perto de Carney, ele ia querer saber por quê. Começo a descer o corredor quando me lembro de outra coisa e me viro. A senhora Z ainda mora na cidade? A mãe de Lila. Penso no modo como desliguei o telefone ao ouvir a voz dela, no modo como ela me olhou quando me encontrou no quarto do hotel no dia da festa de aniversário de Lila. Que durante anos pensei que ela via alguma escuridão secreta em mim que nem eu mesmo tinha visto. É claro que sim, diz N. Não pode sair de Carney, senão aquele marido vai atrás dela. Atrás dela? Ele acha que ela sabe para onde a filha foi e não quer lhe dizer. Falei que ela não devia se preocupar. Ela vai viver mais do que ele. Mesmo o diamante da ressurreição não pode funcionar para sempre. Aquela pedra preciosa que ele comprou em Paris com Lila? Eu me lembro que o diamante tinha alguma coisa a ver com Rasputin, mas não lembrava que tinha nome. Dizem que carrega uma maldição, para que a pessoa que o usa nunca morra. Parece um monte de baboseira, não é? Isso significaria que a pedra pode fazer mais do que desviar maldições. Mas parece funcionar. Ninguém o matou ainda, mas muitas pessoas tentaram. Eu adoraria dar uma olhada nela. Ela inclina a cabeça para o lado. Você estava apaixonado por essa garota, Lila, não é? Agora que estou pensando no assunto, eu me lembro de você triste por causa dela. Você e aquele seu irmão. Isso tem muito tempo. Ela se inclina para beijar minha bochecha, o que me surpreende e faz com que me encolha. 2 irmãos apaixonados pela mesma mulher nunca termina bem. Barron saiu com muitas outras garotas enquanto saía com Lila. Garotas da idade dele, garotas da escola dele e que tinham carros. Lila ligava e perguntava por Barron, e eu contava uma mentira ruim e óbvia que eu torcia para que ela percebesse, mas ela sempre acreditava. Conversávamos até Barron voltar para casa a tempo de dar boa noite a ela ou até ela adormecer. Mas as piores vezes eram quando ele estava em casa e falava com ela com voz entediada enquanto assistia à TV. Ela é só uma criança, falou ele quando perguntei sobre ela. Não é minha namorada de verdade. Além do mais, ela mora a umas 2 horas de distância. Então, por que você não termina com ela? Pensei no som da respiração dela ao telefone, parecendo entediada. Eu não entendia como ele podia querer qualquer outra pessoa além dela. Ele sorriu. Não quero magoar os sentimentos dela. Bati a mão na mesa de café. Pilhas de pratos e de restos tremeram. Você só está saindo com ela porque é filha de Zacharov. Ele sorriu ainda mais.
Você não sabe se é verdade. Talvez eu só esteja saindo com ela para provocar você. Eu queria contar a verdade para ela, mas aí ela pararia de ligar. Os membros da Yakuza colocam pérolas nos pênis, uma para cada ano que passam na cadeia. O cara faz um corte na pele do pênis usando uma lasca de bambu e empurra a pérola para dentro. Deve ser incrivelmente doloroso. Concluí que não devia ser tão ruim enfiar 3 pedrinhas sob a pele da minha perna. No banco de trás do carro de vovô dobro a barra da perna esquerda da calça jeans até o joelho. Comprei o que pensei serem os suprimentos necessários em um mercado ali perto e, agora, no estacionamento, tiro tudo do saco plástico e coloco sobre o banco. Primeiro, raspo uma área de 8 centímetros na minha panturrilha usando um barbeador descartável e lavo com água mineral. É um processo demorado. O barbeador é barato, e, quando termino, minha pele está vermelha e sangra em alguns pontos devido aos pequenos cortes. Percebo que não tenho nada para limpar, e que provavelmente vai haver mais sangue do que eu esperava. Tiro minha camiseta e a aperto contra a pele, ignorando a ardência. Tenho uma garrafa de água oxigenada para fazer a esterilização, mas não faço. Talvez eu tenha coragem de usar no final, mas agora minha perna já dói bastante. Tiro uma lâmina de dentro de uma caixa e olho com culpa pela janela do carro. Há famílias andando pelo estacionamento, crianças em carrinhos de compras, homens carregando bandejas de café. Não olhem, digo para eles silenciosamente, e passo a parte afiada contra minha pele. Ela corta tão facilmente, provocando tão pouca dor, que até me assusta. Só sinto uma ardência e uma estranheza fria pelos membros. Ela parece até enganar minha pele, porque por um momento só há uma linha na minha perna, onde a carne se parte. Em seguida, o sangue jorra pelo corte, primeiro em gotas, depois formando uma linha longa e vermelha. Empurrar as pedrinhas para dentro é a parte mais excruciante. Parece que estou arrancando minha pele quando deslizo as 3 pedrinhas sob ela, uma para cada ano que achei que era um assassino. Cada uma dói tanto que tenho que sufocar uma vontade de vomitar enquanto passo o fio na agulha, curvo A e dou 2 pontos terríveis, mal feitos e dolorosos. Vou para casa pegar Lila e vamos para o mais longe que pudermos. Talvez possamos ir para a China procurar alguém que a transforme de volta em garota. Talvez eu a leve até o pai e tente explicar. Mas vamos esta noite. Não fiz progresso em descobrir quem é o mestre de memória, mesmo depois de ir visitar N-Torta, mas tenho mais certeza do que nunca de que fui enfeitiçado. Acho que é Anton, pois está óbvio que Philip e Barron estão conspirando juntos. Achei que Anton fazia feitiços de sorte, mas ele pode ter mexido na minha cabeça para me fazer pensar isso. Se ele é um mestre de memória, certamente bagunçou a de Barron. E Philip deixou. Observo a água oxigenada espumar, e digo para mim mesmo que não tem problema ficar tonto agora, que não tem problema minhas mãos tremerem, porque está feito. Acabou. Ninguém vai conseguir me fazer esquecer nada. Nunca mais. Quando saio do carro na entrada da garagem de casa, reparo que as portas do celeiro estão abertas. Ando até lá e olho para dentro. Nada de armadilhas. Nada de gatos. Nada de olhos brilhando na escuridão. Fico ali olhando por um bom tempo, tentando entender o que aconteceu. Depois corro até a casa e abro a porta com força. Onde estão os gatos? Grito. Seu irmão ligou para o abrigo de animais, diz vovô, tirando os olhos de uma pilha de lençóis comidos por traças. Vieram hoje à tarde. E a gata branca? A minha gata? Você sabe que não podia ficar com ela, diz ele. Deixe que vá para pessoas que possam cuidar dela. Como você pôde fazer isso? Como pôde deixar que a levassem? Ele estica a mão, mas dou um passo para trás. Que irmão? Quem ligou para o abrigo? Minha voz está trêmula de ódio. Você não pode botar a culpa nele. Ele só estava tentando ajeitar as coisas por aqui. Estavam fazendo muita sujeira no celeiro. Quem foi? Pergunto. Philip, diz ele, com um movimento de ombros. Ele continua falando, dizendo que os gatos não estarem mais lá é uma coisa boa, mas não estou ouvindo. Estou pensando em Barron e Maura e em minhas lembranças roubadas e na gata desaparecida e em como vou fazer Philip pagar por isso. Por tudo. Com os juros. Capítulo 9. Odeio entrar em abrigos. Odeio o cheiro de urina, fezes, comida e jornal molhado, tudo misturado. Odeio o choramingo desesperado dos animais, os gritos sem fim que vêm das gaiolas e a culpa por não poder fazer nada por eles. Já estou me sentindo meio estranho quando entro no primeiro abrigo, e só a encontro no terceiro. A gata branca. Ela olha para mim do fundo da gaiola. Não mia nem esfrega o focinho contra a grade, como alguns dos outros animais fazem. Parece uma cobra, pronta para dar o bote. Mas não parece com nada que um dia tenha sido humano. O que você é? Pergunto. Lila. Isso faz com que ela fique de pé e ande até a frente da gaiola. Ela mia uma vez, lastimosa. Um tremor percorre meu corpo, em parte terror, em parte repugnância. Uma garota não pode ser um gato. A lembrança da última vez em que vi Lila toma conta da minha cabeça sem ser convidada. Sinto o sorriso brincando nos meus lábios quando olho para o corpo dela. Mesmo se a lembrança for falsa, parece real. Isso, a ideia de que ela está viva, de que ainda posso salvá-la, parece brincadeira de faz de conta. Como mentir para mim mesmo. Como enlouquecer. Mas os olhos diferentes, um azul e um verde, parecem muito com os de Lila. Ela está olhando para mim. E embora eu possa estar enlouquecendo, embora pareça impossível, tenho certeza de que é ela.
Eu me viro e ela mia repetidamente, mas me obrigo a ignorá-la e saio da área onde ficam os animais. Vou até a recepção, onde uma mulher enorme, usando um moletom com o desenho de um Sennheiser, está dizendo para um sujeito onde pendurar folhetos que prometem uma recompensa pela piton real dele que desapareceu. Eu gostaria de adotar a gata branca, digo a ela. Ela me entrega um formulário. Nele tenho que escrever o nome e o endereço do meu veterinário, há quanto tempo moro no meu endereço atual e se sou a favor da remoção das garras dos gatos. Escrevo as respostas que acho que eles querem e deixo a parte do veterinário em branco. Minhas mãos estão tremendo e sinto o mesmo que senti depois do acidente do meu pai, quando o tempo pareceu passar de uma forma diferente para mim em comparação às outras pessoas. Vai rápido demais e depois devagar demais, e só consigo pensar que, se eu sair daqui com a gata, vou poder me sentar e esperar que o tempo se ajeite. Este é seu aniversário? Pergunta ela, batendo no papel faço que sim com a cabeça. Você só tem 17 anos. Ela aponta para a parte que diz, em letras em negrito no alto da página, só pessoas acima de 18 anos podem adotar. Fico olhando para as palavras. Costumo prestar atenção a coisas assim. Eu me preparo. Avalio as variáveis. Mas agora estou inspirando ar como um peixe fora d'água. Você não entende, digo e observo as sobrancelhas dela se franzirem. Não falei isso como eu pretendia. Aquela gata é minha, a que eu queria adotar. Alguém deve tê-la trazido pra cá, mas ela é minha. Ela não estava de coleira, disse ela. Nem com uma plaquinha de identificação. Dou uma risada desconfortável, pego no flagra. A coleira sempre fica presa em algum lugar e ela perde. Garoto, a gata era uma gata de rua que morava em um celeiro. Chegou há poucas horas, e se alguém a estava alimentando, não estava dando comida suficiente nem há muito tempo. Ela estava morando em um celeiro, digo. Mas agora ela mora comigo. A mulher sacode a cabeça. Não sei o que aconteceu, mas posso adivinhar. Você não teve permissão para levar a gata para casa e seus pais a mandaram pro abrigo. Irresponsável, não foi isso que aconteceu. Eu me pergunto o que ela faria se eu contasse o que achava que tinha acontecido. Quase dou uma risada. O sino preso à porta toca quando um casal e uma criança entram no abrigo. A mulher com moletom de Sennheiser se vira para eles com um sorriso. Viemos escolher um cachorrinho. Grita a garotinha. A pele ao redor da boca parece melada. As luvas dela estão cobertas de manchas marrons. Esperem, peço, desesperado. Por favor. A mulher me lança um olhar rápido e cheio de pena. Volte quando convencer um de seus pais a lhe dar permissão. Como essa garota. Respiro fundo. Você vai estar aqui amanhã? Pergunto. Ela coloca a mão no quadril, já irritada e provavelmente zangada porque chegou a sentir pena de mim, mas eu não ligo. Não, mas o cara de amanhã vai dizer a mesma coisa. Traga um dos seus pais. Concordo, mas não estou mais ouvindo, porque minha cabeça está cheia do som de Lila gritando na gaiola. Chorando e chorando, sem ninguém lá. Meu pai me ensinou um truque para me acalmar. Para antes de eu entrar em uma casa para pegar alguma coisa ou se a polícia estivesse me interrogando. Ele me disse para imaginar que eu estava em uma praia e me concentrar nos sons da água limpa e azul batendo nos meus pés. Na sensação da areia entre meus dedos. Disse que eu respirasse fundo o ar cheio de marisia. Não funciona. Sam atende no segundo toque. Estou no ensaio da peça, diz ele, quase sussurrando. Stavrakis está me olhando de cara feia. Fale rápido. Tenho pouco para dizer a Sam. Estou prestes a confiar nele apesar de não costumar fazer isso, e sei que confiança não vale muito. Nem sei se ele vai topar. Preciso muito da sua ajuda. Você está bem? Parece sério. Eu me faço dar uma risada. Tenho que tirar uma gata do abrigo de animais Rumelt. Vai ser algo como uma fuga da prisão. Funciona. Ele ri. Gata de quem? Minha. O que você acha? Que ajudo gatos de estranhos a fugirem? Deixe-me adivinhar. Armaram pra cima dela. Ela é inocente. Assim como todo mundo que está na prisão. Penso em minha mãe. A gargalhada sobe pela minha garganta do jeito errado, sarcástica, cruel. Ótimo, pode ser amanhã? Pergunto quando consigo parar. É ele, ouço Sam dizer, mas sua voz está abafada, como se a mão estivesse sobre o telefone. Quer ir? Ele diz mais alguma coisa, mas não consigo ouvir. Sam. Digo, batendo a mão no painel do carro. Oi, Cassel. É Daneca, falando baixinho. Daneca, da bolsa de maconha e das convicções, que nunca repara que a evito. Que negócio é esse de gata? Sam diz que você precisa de ajuda. Só preciso de uma pessoa, explico. A última coisa que quero fazer é executar o golpe com Daneca espiando por cima do meu ombro. Sam diz que precisa de carona. Qual é o problema com o carro dele? Sam dirige um rabecão, que consome muita gasolina. Então, para ser responsável quanto ao meio ambiente, ele o converteu para ser movido a óleo de cozinha. O interior do carro sempre tem um agradável cheiro de fritura. Não sei bem, diz ela. Acho que não tenho muita escolha. Mordo o interior da bochecha e falo as palavras, que ótimo. Você é uma grande amiga, Daneca. Desligo o telefone antes que eu seja mais agressivo, pois minha mente está ocupada imaginando como poderei pagar o débito que terei com eles. Se todas as amizades são negociações de poder, perdi essa negociação feio. Vovô está furioso quando chego em casa.
Ele começa a gritar comigo quando entro pela porta. Fala umas idiotices sobre eu pegar o carro sem permissão e que aquela casa é minha e que eu deveria estar cuidando dela. Ele tem muito a dizer sobre o quanto está velho e enfermo, o que me faz rir, e meu riso faz gritar mais alto. Cale a boca. Grito, e vou para meu quarto. Ele não diz nada. Vamos imaginar que a gata seja mesmo Lila. Só por mais um minuto, mesmo se você achar que enlouqueci. Só para tentar entender algumas coisas. Alguém a fez ficar daquele jeito. E esse alguém está trabalhando com meus irmãos. E esse alguém deve ser um mestre de transformação, o que faz dele, ou dela, um dos mestres mais poderosos dos Estados Unidos. O que significa que estou ferrado. Não posso lutar contra isso. O pôster de Magritte que está colado acima de mim mostra as costas de um homem bem vestido do século XIX olhando no espelho acima da lareira, mas o reflexo no espelho é sua nuca bem penteada. Quando comprei, gostei do fato de nunca poder ver o rosto do homem, mas agora, quando olho para ele, me pergunto se ele tem rosto. Meu telefone toca por volta das 22 horas. É Sam, e quando atendo, percebo que ele está bêbado. Venha, diz ele, frenético e com voz arrastada. Estou em uma festa. Estou cansado, digo. Estou olhando para a mesma rachadura no gesso há horas. Não sinto vontade de me levantar. Venha, diz ele. Eu nem estaria aqui se não fosse por você. Eu me deito de lado. O que você quer dizer? Esses caras me amam, agora que sou agenciador de apostas deles. Ele ri. Gavin Perry acabou de me oferecer uma cerveja. Você fez isso por mim, cara, e não vou me esquecer. Amanhã vamos buscar sua gata e então, tudo bem. Onde você está? É meio engraçado ele achar que me deve alguma coisa, porque ele é que tem feito coisas para mim o tempo todo. Eu me forço a sair da cama. Afinal, não faz sentido ficar aqui. Só fico pensando em Lila sendo uma gata, enfiada em uma gaiola e chorando até a garganta doer, ou fico repassando minhas lembranças sem parar. Ele me dá um endereço. É a casa de Zoe Papadopoulos. Já fui lá. Os pais dela viajam a trabalho, o que quer dizer que ela dá muitas festas. Vovô está dormindo na frente da televisão. Vejo o governador Patton no noticiário, um dos grandes defensores da Proposição 2, que vai obrigar todo mundo a fazer o exame para detectar quem é mestre e quem não é. Patton fica falando sobre o quanto acredita que os mestres devem se manifestar para apoiar a proposição, para que o mundo saiba que são os cidadãos bons e seguidores da lei que dizem ser. Ele explica que ninguém precisa saber o que está no papel, exceto o indivíduo. Atualmente, não tem planos para propor uma legislação que dê ao governo acesso aos registros médicos particulares. Sei. Vovô ronca. Pego as chaves e saio. A casa de Zoe fica em uma das novas áreas de Nechanic Station, em um trecho de vários acres com um bosque junto. É enorme, e quando chego lá o caminho até a garagem está lotado de carros. As enormes portas duplas estão escancaradas e há uma garota que não conheço rindo histericamente na varanda, encostada em uma grossa coluna coríntia com uma garrafa de vinho tinto na mão. O que você está comemorando? Pergunto a ela. Comemorando, repete ela, como se não entendesse a palavra. Em seguida, um sorriso lento se espalha pelos cantos dos lábios dela. A vida. Não consigo nem dar um sorriso forçado em resposta. Minha pele coça de vontade de estar em outro lugar. De invadir o abrigo de animais. De estar fazendo alguma coisa. A espera é a pior parte do golpe, as longas horas antes que as coisas comecem a acontecer. É quando os nervos tomam conta das pessoas. Eu entro, mandando meus nervos não tomarem conta de mim. A sala de estar está cheia de velas queimadas até o final, e a cera derretida se acumula nos móveis. Só tem algumas pessoas ali, sentadas no chão e bebendo cerveja. Uma pessoa do segundo ano diz alguma coisa, e todo mundo olha para mim. Demorou 2 anos e meio para as pessoas esquecerem o que eu tinha de diferente e só 15 minutos para lembrarem. Minha insignificante e patética vida social está prestes a piorar. Faço um movimento de cabeça e me pergunto se Sam está ao menos pegando apostas dos boatos sobre mim. É melhor que esteja. Na cozinha, um grupo de alunos do último ano está reunido em torno de Harvey Silverman, que toma uma pirâmide de doses de bebida. Do lado de fora, perto da piscina, vejo a maioria do pessoal da festa. Está frio demais para nadar, mas algumas pessoas nadam ainda de roupa assim mesmo, com os lábios azuis à luz do jardim. Cassel Sharp, diz Audrey, passando o braço pelo meu. Vejam só quem o gato arrastou para cá. Os olhos de Audrey estão vidrados, e seu sorriso é vago. Ainda assim, está linda. Ela olha na direção de Greg Arford, encostado em uma estante, conversando com 2 garotas do time de hóquei na grama. Eu me pergunto se eles vieram para a festa juntos. Como sempre, diz ela, olhando para mim, observando dos cantos. Observando todo mundo. Nos julgando. Não é isso que estou fazendo, digo. Não sei como explicar o quanto tenho medo de ser julgado. Eu gostava quando você era meu namorado, diz ela, e apoia a cabeça no meu ombro, talvez por hábito, talvez por estar bêbada. Parece muito com um gesto de carinho por mim para ser fingimento. Eu gostava quando você me observava. Resisto à vontade de prometer que, se ela me contar as coisas que fiz certo, posso fazê-las de novo. Você não gostava quando eu era sua namorada? Pergunta ela, com a voz tão suave que é quase uma respiração. Foi você quem terminou, respondo, mas minha voz está baixa, e as palavras saem como uma carícia. Não ligo para o que estou dizendo. Só ligo para mantê-la ali, conversando comigo.
Ela me faz sentir como se fosse possível sair da minha vida antiga e entrar na dela, onde tudo é fácil e honesto. Não esqueci você, diz ela. Acho que não. Oh. Digo, depois me inclino e a beijo. Acho que não. Acho que não. Simplesmente pressiono minha boca contra a dela. Tem gosto de tequila. É um beijo horrível, cheio de tristeza e frustração, e da certeza de que estou estragando tudo e não sei como fazer outra coisa além de estragar tudo ainda mais. Ela estica a mão e toca meu ombro com delicadeza. Não me empurra. Os dedos dela se prendem à minha nuca, o que faz cócegas e me faz sorrir contra seus lábios. Diminuo o ritmo. Melhor. Ela suspira contra a minha boca. Deixo que meus dedos percorram seu osso da clavícula e cheguem à frente do pescoço. Quero beijá-la naquele lugar. Quero deixar que minha boca e minha língua sigam a trilha de sada sobre a pele pálida. Ei, diz Greg. Solte-a. Audrey cambaleia para trás e quase esbarra em Greg. Sinto como se tivesse saído de águas tão profundas que até dói. Esqueci que estávamos em uma festa. Você está bêbada, diz Greg para ela e a puxa pelo braço. Audrey balança, desequilibrada. Meus dedos se dobram e fecho os punhos. Quero empurrá-lo contra a parede. Quero ferir minha mão de tanto socar a cara dele. Olho para Audrey em busca de um sinal. Digo para mim mesmo que se ela parecer assustada ou mesmo com raiva, vou machucá-lo. Mas ela está olhando para baixo, com o rosto virado para o lado que não posso ver. Toda a fúria se transforma em autodesprezo. O que você veio fazer aqui? Pergunta Greg. Pensei que o supervisor tivesse finalmente descoberto que você é um criminoso e expulsado você. Achei que isso aqui não era um evento oficial patrocinado pela escola, retruquei. Ninguém quer você por perto, enfeitiçando as namoradas. O sorriso dele é pretensioso. Você e eu sabemos que esse é o único jeito de você arrumar uma. Penso em Maura e estreito os olhos. É como se eu estivesse olhando para Greg por um túnel de escuridão. Meus punhos estão tão apertados que sinto as unhas através do couro das luvas. Bato nele, com força, e ele cai esparramado no chão de madeira. Meu pé está afundando nas costelas dele quando Raul Patak me pega pela cintura e me afasta. Acalme-se, Sharp, diz Raul, mas luto para me soltar. Tudo que quero é chutar Greg de novo. Alguém que não consigo ver agarra meus pulsos e os torce nas minhas costas. Audrey sumiu. Greg fica de pé e limpa a boca. Vi o julgamento da sua mãe no jornal, Sharp. Sei que você é como ela. Se eu fosse, faria você implorar para me chupar, falo com escárnio. Leve-o para fora, diz alguém, e Raul me guia em direção à porta. As pessoas na piscina olham para cima quando passamos por eles. Várias pessoas sentadas em espreguiçadeiras ficam de pé, como se estivessem torcendo por uma briga. Tento me soltar dos garotos que me seguram, e quando me soltam, me pegam desprevenido. Caio na grama. O que deu em você? Pergunta Raul. Ele está ofegante. Olho para as estrelas. Desculpe, digo. A outra pessoa que estava me segurando era Kevin Ford. Ele é baixo, mas forte. Lutador. Está me observando como se quisesse que eu fizesse alguma coisa. Fique frio, diz Raul. Você não é de fazer essas coisas, cara. Acho que esqueci quem sou, digo. Esqueci que não sou como eles, que nunca serei. Que aos poucos os convenci de ser o agenciador de apostas, mas que nunca fomos amigos. Esqueci a base delicada sobre a qual minha vida social estava construída. Kevin e Raul voltam para casa. Kevin diz alguma coisa baixo demais para eu ouvir e Raul dá uma risadinha. Olho para as estrelas de novo. Ninguém me ensinou as constelações, então, para mim, elas não passam de pontos brilhantes. Caos. Sem padrão algum. Quando eu era criança, inventei uma constelação, mas nunca consegui encontrá-la de novo. Alguém anda arrastando os pés pela grama e se inclina sobre mim, bloqueando as estrelas caóticas. Por um momento, acho que pode ser Audrey. É Sam. Aí está você, diz ele. Fico de pé devagar enquanto Sam se vira, tropeça e vomita em um arbusto de hortênsias perto da janela da cozinha. Algumas garotas deitadas em espreguiçadeiras começam a rir. Estou feliz que esteja aqui, diz Sam quando termina. Mas acho que é melhor você me levar para casa. Compro um café para ele em um drive-thru e coloco bastante açúcar. Imagino que vai ajudá-lo a ficar sóbrio, mas ele vomita quase tudo no asfalto do estacionamento. E enxago a boca com o resto. Ligo o rádio e ficamos sentados ouvindo, o estômago dele ronca. Outra música sobre ser enfeitiçado pelo amor. Como se fosse romântico sofrer uma lavagem cerebral. Eu costumava fingir que era mestre quando criança, diz ele. Todo mundo finge, digo-lhe. Até você? Principalmente eu. Ofereço outro copo de café a ele. É meu e não misturei nada, mas deve haver mais pacotes de açúcar em algum lugar. Ele sacode a cabeça. Como as pessoas descobrem que são mestres? Quando você soube que não era? Tenho certeza de que foi igual com você. Nossos pais nos mandaram não brincar de enfeitiçar. Minha mãe chegou ao ponto de nos dizer que as crianças que faziam feitiços antes de crescer podiam morrer pelo rebote. Isso não é verdade? Dou de ombros. O único modo de o feitiço matar você imediatamente é se você for um mestre de morte muito azarado quanto ao rebote. E, mesmo nesse caso, não importa quantos anos você tem. Mas meus irmãos souberam quando eram bem novos. Barron ganhava coisas porque as outras pessoas perdiam, entende?
E Philip sempre se saía bem demais nas brigas. Eu me lembro de mamãe ser chamada na escola quando Philip quebrou as pernas de 3 caras bem maiores do que ele. O rebote o deixou doente por um mês, mas ninguém mais mexeu com ele. Não sei como ela conseguiu, mas ninguém o entregou às autoridades. Tento pensar em alguma coisa que aconteceu com Barron, mas nada me vem à mente. Quando você descobre que é mestre, aprende coisas secretas com os outros mestres. Não posso contar essa parte porque não sei. Você podia ter me contado qualquer uma dessas coisas. Não, digo, ligando o carro. Mas você está tão bêbado que tenho quase certeza de que não vai se lembrar de nada. Em algum momento entre pedir desculpas ao senhorio por levar Sam para casa tão tarde, jogá-lo na cama e sair de ré da entrada da garagem da enorme casa de tijolos me dou conta de uma coisa. Se Lila é uma gata, então tem um mestre de transformação aqui nos Estados Unidos. Eu já sabia disso, mas não tinha refletido sobre o que isso significava. O governo faria o impossível para contratá-lo. As famílias mafiosas ficariam desesperadas para recrutá-lo. É sobre isso que eles estão conspirando. Se Philip sabe quem é essa pessoa, o feitiço de memória faz sentido. Eles têm um verdadeiro mestre de transformação. É uma coisa que vale a pena me fazer esquecer. Capítulo 10. Sam e Danica me encontram do lado de fora do café. Estão sentados no capô do rabecão Cadillac Superior 1978 Vintage, no estacionamento. Sam está com uma aparência horrível e toma muitos pequenos goles de café, como se estivesse tendo tremores. O carro está encerado, a tinta metálica preta só é maculada pelo adesivo que diz movido a 100% de óleo vegetal, colado bem acima do para-choque cromado. Sam está usando um paletó sobre uma camisa branca e gravata, mas o paletó está curto nos braços, como se tivesse sido esquecido no fundo do armário havia muito tempo. Danica fica estranha sem uniforme. O jeans está com as barras gastas acima dos chinelinhos, mas a blusa branca está passada com perfeição. Estou vendo que seu carro saiu do mecânico, digo a Sam. Ele parece confuso. Meu carro. Danica o interrompe. Achei que eu devia vir de qualquer jeito, pois já tinha dito que viria. Respiro fundo e passo as palmas das mãos úmidas na calça. Estou nervoso demais para me importar com a mentira deles. Agradeço muito por vocês virem me ajudar em pleno sábado, digo, virando uma nova página no comportamento cavalheiresco. E aí, qual é o lance com essa gata? Pergunta Danica. É uma amiga da família, respondo, esperando que eles riam. Sam desvia os olhos do café. Posso ver um brilho de suor em seu rosto. Ele parece de ressaca. Pensei que você tivesse dito que a gata era sua. Bem, ela é. Era. Era minha. Estou confundindo a mim mesmo. Estou esquecendo o básico sobre mentir. Mantenha a história simples. A verdade é complicada, e é por isso que ninguém acredita nela quando confrontada com uma mentira um pouco razoável. O que preciso que vocês façam é o seguinte. Acho que vocês não receberam minha mensagem de texto. Não estou bem vestido o suficiente? Pergunta Sam, levantando-se para que possamos admirar a exuberância do terno dele. Não alimente seu ódio. Você parece maluco, digo, sacudindo a cabeça. Um manobrista maluco. Ou um garçom. Ele olha para Danica e ela cai na gargalhada. É por isso que você está vestido assim? Sam se senta sobre o carro. Isso não é muito bom pro meu ego. Danica pode fazer o que quero, digo. Danica está com a cara do personagem. Humilhação seguida de humilhação, geme Sam. Danica parece rica porque ela é rica. Você também, diz ela para ele, o que o faz colocar os óculos de sol e gemer de novo. Os pais de Sam são donos de uma cadeia de lojas de carros, o que torna uma ironia tanto o fato de ele ter um rabecão quanto de ser contra o uso de petróleo. Não vai ser difícil, digo a ela, tentando afastar da cabeça todas as vezes em que a tratei mal. Você vai ser uma garota legal e rica que devia estar cuidando da gata branca de pelo longo da avó. O nome dela é Coconut, mas na verdade ela tem um nome enorme que você não lembra. A gata usa uma coleira de cristais Swarovski que vale milhares de dólares. Sam se senta ereto. Sua gata é persa? Adoro aquelas carinhas amassadas. Sempre parecem tão zangadas. Não, respondo, com o máximo de calma que consigo, embora tenha vontade de dar uma porrada na cabeça de Sam. Minha gata, não. A gata dela. Deixe-me terminar. Mas ela não tem uma gata. Ele ergue as duas mãos depois que vê meu olhar. Tudo bem. Primeiro você entra procurando por Coconut, mas depois pergunta se eles têm qualquer gata peluda. Está desesperada. Sua avó vai chegar na segunda e vai matar você. Você vai pagar a pessoa da recepção $500 por qualquer gata branca, sem precisar responder a perguntas. Eles olham para mim com estranheza. Não há monitores na recepção, eu verifiquei. Então eles me dão a gata e eu entrego o dinheiro? Pergunta Danica. Eu sacudo a cabeça. Não. Eles não têm nenhuma gata branca peluda. Nossa gata tem pelo curto. Cara, acho que seu plano está cheio de falhas, diz Sam lentamente. Confie em mim, digo a ele e dou meu maior e mais encantador sorriso. Danica vai até o abrigo de animais Romelto e volta, um pouco abalada. Como foi? Pergunto. Não sei, diz ela, e por um momento fico furioso de não poder fazer a parte dela também. Fico furioso pelos pais dela não a terem ensinado a mentir e dar golpes direito, e acabo traído pela inexperiência dela. Tinha uma mulher lá? Pergunto, mordendo a parte de dentro da bochecha. Não, era um cara magrelo.
Uns 20 e poucos anos, acho. O que ele disse quando você falou sobre o dinheiro? E a coleira? Nada, disse ela. Ele não tinha nenhuma gata branca peluda. Não sei se fiz direito. Eu estava tão nervosa. Está tudo bem. Pego a mão dela. Mostrar nervosismo é bom. Você acabou de perder a coconut da sua vovó. Qualquer um ficaria nervoso. Só me diga que deu meu número para ele. Essa foi a única hora em que ele pareceu interessado no que eu estava dizendo. Ela ri. E agora? Dou de ombros. Agora, esperamos. A próxima parte só pode acontecer daqui a 1 hora, pelo menos. Olho para Daneca e ela me olha do mesmo jeito de quando me recusei a assinar qualquer uma das causas dela. É o olhar que dizia que traí quem ela achava que eu devia ser. Mas ela não tira a mão enluvada da minha. É nessa hora que vou fazer minha parte? Pergunta Sam. Estou tão nervoso que fico enjoado. Essa parte é delicada e, se não funcionar, meu único plano alternativo é recrutar mendigos para tentar adotar a gata. Eu mesmo posso fazer isso, digo. Ele me lança um olhar ferido. Quero ir ver você executar sua magia. Eu me sinto mal por tê-lo arrastado até ali em um sábado sem motivo algum. Tudo bem, digo por fim. Apenas acompanhe o que eu fizer. Esperamos por 1 hora e meia, tomando café e chocolate quente até sentir a pele tensa. Por fim, pego uma pulseira de uma bolsa da Claire's, coloco-a no bolso e pego um maço de folhetos na mochila. Daneca está comendo um pacote de grãos de café cobertos de chocolate e olhando para mim de um jeito estranho. Eu me pergunto se vou poder voltar para Wallingford ou se já revelei coisas demais sobre mim. Fico na dúvida se devo dizer que a parte dela terminou e ela pode ir para casa, mas se eu fosse falar isso para ela devia ter feito mais de 1 hora atrás, então decido que é melhor não fazer agora. Para que servem? Pergunta Sam, apontando para os folhetos. Você vai ver, respondo. Cruzamos a rodovia, o que envolve correr por 2 faixas de tráfego quando o sinal muda e depois andar por uma rua secundária até chegarmos ao abrigo. Há várias pessoas lá em um sábado, a maioria em uma sala de gatos onde enormes árvores cobertas de carpete são atacadas por felinos. Sinto meu coração despencar quando vejo que Lila não está lá dentro. A possibilidade de ela ter sido levada para a casa de alguma família faz meu coração tremer. Lila. Não estou mais fingindo nem refletindo quando penso no assunto. A gata branca é Lila. Sam olha para mim como se tivesse acabado de perceber que não tenho ideia do que estou fazendo. Limpo a garganta. O cara na recepção olha para mim. O rosto dele é coberto de espinhas. Ei, posso pendurar isso aqui? Pergunto, e mostro um folheto. O papel é branco e brilhoso, e o folheto mostra a foto do gato persa mais fofo e bonitinho que consegui encontrar na internet, sem coleira. A imagem perfeita para nossa descrição de coconut. Acima da foto há a palavra encontrado e um número de telefone. Coloco o folheto sobre a bancada da recepção, na frente do cara. Claro, diz ele. Ele é um alvo perfeito. É bem jovem para querer o dinheiro e a glória de ajudar uma garota bonita. Fico repentinamente muito feliz de Daneca ter decidido fazer parte do plano. Começo a prender um folheto no quadro de avisos, rezando para que, no meio do caos, o cara olhe para o que deixei para ele. Uma mulher mais velha começa a fazer perguntas sobre um mestiço de pitbull, distraindo. Sam fica inquieta ao meu lado, como se não tivesse ideia do que está acontecendo. Solto o papel como se tivesse sido sem querer e me abaixo para pegá-lo. Por fim, a mulher vai embora. Obrigado por me deixar pendurar aqui, digo, para chamar a atenção do cara, e ele acaba olhando para o folheto. Posso ver seu cérebro fazendo as conexões por trás dos olhos. Ei, você achou essa gata? Pergunta ele. Achei, respondo. Estou com esperança de ficar com ela. As pessoas adoram ajudar, porque faz com que se sintam bem. A cobiça é o glacê do bolo. Minha irmãzinha está super animada. Ela quer um gato faz algum tempo. Sam me olha quando falo super. Acho que ele está certo, preciso maneirar um pouco. Enfio a mão no bolso e tiro a pulseira. Ela brilha nas luzes fluorescentes. Olha só essa coleira espalhafatosa. Dou uma risada. Quem coloca uma coisa assim num gato? Acho que eu talvez conheça a dona, diz o cara lentamente. Os olhos dele brilham como a pulseira. Já vi pessoas menos convincentes do que ele. Cara, minha irmã vai ficar decepcionada. Eu inspiro e expiro. Bem, fale para sua amiga me ligar. Esse é o momento da verdade, e quando olho no rosto do alvo, na recepção, percebo que ele está nas minhas mãos. Ele provavelmente não é um cara ruim, mas aqueles $500 são muito atraentes. E ainda tem a coleira. Além do mais, ele teria uma desculpa para ligar para Daneca. Espere, diz ele. Talvez você possa trazer a gata para cá. Tenho certeza de que conheço a dona. O nome da gata é Coconut. Eu me viro em direção à porta e depois volto a me virar para ele. Foi burrice minha falar para minha irmã, mas agora ela está toda animada e, bem, acho que você não deve ter uma gata branca aqui, né? Só falei para ela que a gata era branca. Ele parece ansioso. Temos, sim. Claro. Expiro fundo. Não estou fingindo o alívio que sei que toma conta do meu rosto. Ah, que ótimo. Eu adoraria levar uma gata branca para casa e dar para ela. Ele sorri. Como falei, as pessoas adoram ajudar, principalmente quando conseguem ganhar alguma coisa ao fazer isso. Legal, digo. Me dê o formulário e vamos levar a gata.
A gatinha peluda da sua amiga está na casa dele, então vamos buscá-la e depois trazemos para você. Aponto para Sam ao falar. Ela deve estar enchendo o sofá da minha mãe de pulgas, diz Sam, no momento perfeito. Eu queria poder dizer isso a ele, mas só posso lançar-lhe um olhar agradecido. O alvo me entrega o formulário, e desta vez sei o que fazer. Escrevo que tenho 19 anos, coloco o nome de um veterinário e invento um nome que não tem nada a ver com o meu. Trouxe a identidade? Pergunta ele. Claro, respondo, e enfio a mão no bolso de trás para pegar a carteira. Eu a abro e olho o local onde fica a carteira de habilitação. A minha não está lá. Ah, cara, digo. Hoje não é meu dia. Onde você deixou? Pergunta o sujeito. Sacudo a cabeça. Não faço ideia. Olhe só, eu entendo que isso é violar as regras e tal. Tem outro lugar onde preciso pendurar folhetos, depois vou procurar minha carteira de habilitação. Talvez sua amiga possa me ligar e aí eu levo a gata para ela. Minha irmã vai entender. O cara me olha por um tempo, avaliando. Você tem a grana para adoção? Pergunta ele. Olho para o papel, mas já sei o que ele vai dizer. 50 pratas, claro. O sino da porta toca e algumas pessoas entram, mas o cara atrás do balcão da recepção mantém os olhos em mim. Ele passa a língua nos lábios. Pego o dinheiro e coloco sobre a bancada, na frente dele. Gastei boa parte das minhas economias nos últimos dias, tanto por causa de apostas ruins quanto de gastos. Vou ter que ser cuidadoso se Lila e eu quisermos viver do resto. Tudo bem, vou dar um jeito, diz o alvo, pegando o dinheiro. Oh. Legal. Obrigado. Sei que não devo exagerar. Então, quanto à gata peluda, diz Sam, e fico paralisado, torcendo para que ele não troque os pés pelas mãos. Ele está olhando para o cara atrás da bancada da recepção. Você precisa ligar para sua amiga? Vou ligar, diz ele, e posso ver uma vermelhidão subindo por seu pescoço. Quero surpreendê-la. Uma mulher vai até a bancada com um formulário preenchido na mão. Ela parece impaciente. Preciso me meter. Podemos levar a gata agora? Pergunto. Coloco a pulseira em cima da bancada. Ah, sua amiga provavelmente vai querer a coleira de volta também. Ele olha para a mulher e depois para mim. Então sua mão se fecha sobre a pulseira, ele vai até a parte de trás do abrigo e volta alguns minutos depois com uma caixa de papelão para transporte de animais. Minha mão treme quando a pego. Sam sorri impressionado, mas só consigo pensar que a recuperei. Consegui. Ela está bem ali, nas minhas mãos. Olho pelos buraquinhos e a vejo, indo de um lado para o outro. Lila. Uma sensação de pavor percorre meu corpo quando penso no quanto é errado que ela esteja presa naquele corpinho. Volto em uma hora, digo para o cara, torcendo para nunca voltar a vê-lo. Odeio essa parte. Sempre odeio a parte em que sei que eles vão esperar, com a esperança se transformando em vergonha por causa da ingenuidade. Mas contraio o maxilar, pego a caixa de transporte com Lila dentro e saio. Quando abro a caixa no estacionamento do café, a primeira coisa que ela faz é morder com força a base da minha mão. A segunda coisa é ronronar. Mamãe diz que por conseguir fazer as pessoas sentirem o que ela quer que sintam, sabe o que elas pensam. Ela diz que se eu fosse como ela, também teria esse instinto. Talvez ser um mestre influencie a pessoa a ser mística, mas acho que mamãe sabe sobre as pessoas porque observa rostos de perto. As pessoas fazem expressões que duram menos de um segundo, são chamadas de microexpressões, pistas fugazes que revelam muito mais do que desejamos. Acho que minha mãe vê essas coisas sem nem perceber. Eu também vejo. Por exemplo, quando voltamos andando para o café com a gata nos meus braços, percebo que Sam está apavorado por causa do golpe, pela participação que teve nele, por eu ter planejado tudo. Consigo perceber. Independentemente do quanto ele sorria. Mas não sou minha mãe. Não sou mestre de emoções. Saber que ele está apavorado não me ajuda. Não consigo fazê-lo se sentir diferente. Coloco a gata sobre uma das mesas do café e pego alguns guardanapos para limpar o sangue do meu pulso. Minha mão está latejando. Daneca está sorrindo para a gata como se ela fosse uma peça de prataria da marca Gorham que caiu de um caminhão. Lila mia alto, e o barista olha por trás da máquina de café expresso. A gata mia de novo e lambe a espuma da beirada do copo de papel de Daneca. Fico olhando para Lila, a gata, incapaz de fazer qualquer coisa mais além de sufocar o estranho som de lamento que sobe pela minha garganta. Não, diz Daneca, sacudindo a mão para afastar o animal. Ela sibila, deita-se sobre a mesa e começa a lamber a pata. Você não vai acreditar no que ele fez, diz Sam para Daneca, inclinando-se para a frente com ansiedade. Olho para o barista, para os outros clientes e para ele. Todo mundo já está prestando muita atenção em nós. A gata começa a morder uma pata. Sam falo, como um aviso. Sabe, Sharp, diz ele, olhando para mim e depois ao redor. Você tem algumas habilidades interessantes. E algumas paranoias interessantes. Sorriu em reconhecimento às palavras dele, mas elas magoam. Tenho sido tão cuidadoso para não deixar que ninguém da escola veja o outro lado de mim, o que sou, e joguei isso no lixo em meia hora. Daneca inclina a cabeça. É fofo. Tanto trabalho por uma gatinha. Ela acaricia a cabeça da gata, atrás das orelhas. Meu celular vibra no bolso. Fico de pé, jogo os guardanapos com sangue no lixo e atendo. Alô? É melhor você voltar para cá com meu carro, diz vovô. Antes que eu ligue para a polícia e diga que você o roubou. Desculpe, digo, arrependido.
Aí penso no que ele falou e dou uma risada. Espere, você acabou de me ameaçar com a polícia? Eu gostaria de ver isso. Vovô resmunga alguma coisa e acho que também está rindo. Vá para a casa de Philip, ele quer jantar com a gente. Disse que Maura vai cozinhar. Você acha que ela cozinha bem? Que tal eu levar uma pizza? Pergunto, olhando para a gata. Ela está se esfregando na mão de Daneca. Vamos ficar só nós dois em casa. Acho que não estou pronto para ver Philip sem cuspir na cara dele. Tarde demais, preguiçoso. Ele já me pegou, e você é minha carona para casa, então traga essa bunda para o apartamento do seu irmão. Começo a responder, mas a linha fica muda. Está encrencado? Pergunta Sam. Pelo modo como ele fala, fico achando que está pensando em como sair dali se eu disser que sim. Sacudo a cabeça. Jantar de família. Estou atrasado. Quero dizer a eles o quanto estou agradecido, o quanto lamento tê-los arrastado para minha confusão, mas nada disso é verdade. Só lamento por mim mesmo. Lamento que agora eles saibam de uma coisa que não quero que saibam. Queria poder fazê-los esquecer. Por um momento entendo perfeitamente o impulso de fazer feitiço de memória. Digo. Será que um de vocês pode ficar com a gata por algumas horas? Sam geme. Peraí, Sharp. O que está acontecendo de verdade? Eu fico com ela, diz Daneca. Com uma condição. Talvez eu possa deixá-la no carro, digo. O que quero é olhar seus estranhos olhos de gato, suas pequenas patas e perguntar se ela é lila. Mesmo já tendo tirado minha conclusão. Quero concluir de novo. Você não pode deixar uma gata em um carro, diz ela. Ela vai sentir calor, é claro. Você está certa. Sorriu, mas parece uma careta. Sacudo a cabeça, como se estivesse tentando tirar a expressão do rosto. Estou completamente fora do ritmo. Estou perturbado. Você pode ficar com ela esta noite? A gata geme do fundo da garganta. Confie em mim, digo para a gata. Tenho um plano. Daneca e Sam olham para mim como se eu tivesse enlouquecido. Não quero ficar longe dela, mas vou precisar de um pouco de tempo para pegar o restante do dinheiro na biblioteca e arrumar um carro. Depois, podemos sair da cidade. É o único jeito de ela ficar em segurança. Daneca dá de ombros. Acho que sim, mas vou para o alojamento esta noite. Meus pais têm uma conferência, por isso vão para Vermont de carro depois do jantar. Minha colega de quarto não é alérgica, e tenho certeza de que vamos conseguir esconder a gata. Acho que vai dar certo. Lila sibila, mas me levanto mesmo assim, imaginando-as fazendo uma festa do pijama juntas. Eu me pergunto que tipo de sonhos Daneca vai ter, obrigado, digo mecanicamente. Minha mente está em disparada, planejando. Espere, diz ela. Falei que tinha uma condição. Ah. Digo. Claro. Quero que me leve em casa. Eu posso, Sam começa a dizer. Daneca o interrompe. Não, preciso que Cassel me leve. E que concorde em entrar em casa por um minuto. Eu suspiro. Sei que a mãe dela quer falar comigo, provavelmente porque acha que sou um mestre que se recusa a se juntar à causa. Não tenho tempo. Tenho que ir para a casa do meu irmão. Você tem tempo, diz Daneca. Falei que é só um minuto. Suspiro de novo. Tá, tudo bem. A casa de Daneca fica perto da rua principal de Princeton. É uma elegante casa colonial de tijolos com hortênsias verdes e brancas ladeando a entrada. Tem cheiro de dinheiro antigo, do tipo de educação que permite que a elite permaneça do mesmo jeito e de privilégio intimidante. Eu nunca nem mesmo invadi uma casa assim. Daneca, é claro, entra como se não fosse nada. Deixa a mochila no chão da entrada, coloca o transportador da gata no chão de madeira encerada e desce um corredor cheio de velhos entalhes do cérebro humano. A gata mia baixinho na caixa. Mãe, chama Daneca. Mãe. Paro na sala de jantar, onde há um vaso azul e branco cheio de flores meio murchas sobre uma mesa encerada, entre castiçais de prata. Meus dedos coçam para enfiar aqueles castiçais na mochila. Olho para o corredor instintivamente e vejo um garoto louro, que parece ter uns 12 anos, de pé na escada. Ele me observa como se soubesse que sou um ladrão. Oi, digo. Você deve ser irmão de Daneca. Tanto faz, diz o garoto, e sobe a escada. Aqui, me chama a mãe de Daneca, e sigo naquela direção. Daneca está esperando por mim perto de uma porta entreaberta que dá em um salão cheio de livros até o teto alto. A senhora Wasserman está sentada em um pequeno sofá, perto de uma escrivaninha. Se perdeu? Pergunta Daneca. A casa é grande, respondo. Bem, traga-o aqui, diz a senhora Wasserman, e Daneca me leva para dentro. Ela se senta na cadeira de madeira em frente à escrivaninha da mãe e gira um pouco, empurrando com a ponta do pé. O que me sobra para sentar é a beirada de uma poltrona de couro marrom. É um prazer conhecê-la, digo. É mesmo? A senhora Wasserman tem um cabelo castanho claro e encaracolado, meio bagunçado, que ela não parece se dar o trabalho de ajeitar. Os pés descalços estão enfiados debaixo de uma manta mesclada de bege que parece macia. Fico feliz. Ouvi falar que você estava um pouco desconfiado. Não quero desapontá-la, mas não sou mestre, digo a ela. Achei que talvez tenha havido algum mal-entendido. Você sabe de onde vem a palavra mestre? Pergunta ela, inclinando-se para a frente e ignorando meu desconforto. De mestre de magia? Pergunto. É bem mais recente do que isso, diz ela.
Há muito, muito tempo, éramos chamados de teurgistas. Mas, do século XVII até os anos 1930, passamos a ser chamados de mãos hábeis. O termo mestre deriva da época dos campos de trabalho. Quando a proscrição foi aprovada, ninguém sabia como aplicá-la, então as pessoas esperavam pelos julgamentos em campos de trabalho forçado. O governo demorou muito tempo para decidir como conduzir um julgamento. Algumas pessoas esperaram anos. Nesses campos, os mais novos começaram a chamar os mais velhos de mestres. Foi quando as famílias mafiosas surgiram, nesses campos. Eles começaram a recrutar. A proscrição criou o crime organizado que conhecemos. Na Austrália, por exemplo, onde fazer feitiços nunca foi ilegal, não há organização alguma com o tipo de poder que nossas famílias mafiosas têm. E na Europa as famílias estão tão estabelecidas que são praticamente uma segunda realeza. Algumas pessoas acham que os mestres são reis e nobres, digo, pensando na minha mãe. E a Austrália nunca tornou os feitiços ilegais porque foi fundada por mestres, ou mãos hábeis, sei lá, que foram enviados para uma colônia penal. Você sabe a história, mas quero que veja uma coisa. A senhora Wasserman coloca uma pilha de grandes fotos em preto e branco na minha frente. Homens e mulheres com mãos cortadas, equilibrando tigelas na cabeça. Era isso que acontecia aos mestres no mundo todo, e ainda acontece em certos lugares. As pessoas falam que os mestres abusaram dos poderes que têm, que eram um verdadeiro poder por trás dos tronos, que eram fazedores de reis, mas você tem que entender que a maior parte dos mestres morava em aldeias pequenas. Muitos ainda moram. E a violência contra eles não é levada a sério. Ela está certa quanto a isso. É difícil levar a violência a sério quando os mestres são aqueles que têm todas as vantagens. Olho para as fotos de novo. Meus olhos voltam sempre para a carne brutalizada e rompida, cicatrizada e preta, provavelmente queimada. Ela me vê olhando. O surpreendente é que alguns deles aprenderam a enfeitiçar com os pés, diz ela. É mesmo? Olho para ela. Ela sorri. Se mais pessoas soubessem disso, não sei se as luvas seriam tão populares. Usar luvas é um hábito que data do Império Bizantino. Naquela época, as pessoas as usavam para se proteger do que chamavam de o toque. Elas acreditavam que os demônios andavam entre as pessoas e que seu toque provocava caos e terror. Naquela época, achavam que os mestres eram demônios com os quais você podia negociar e obter grandes recompensas. Se você tivesse um bebê mestre, era porque um demônio tinha entrado nele. Justiniano I, o imperador, pegou todos esses bebês e os criou em uma enorme torre para serem um exército invencível de demônios. Por que está me contando isso? Sei que os mestres já foram considerados várias coisas muito idiotas. Porque Zachar ouviu os outros chefes de famílias mafiosas estão fazendo a mesma coisa. O pessoal deles fica em rodoviárias das grandes cidades esperando pelos fugitivos. Dão a eles um lugar para ficar e alguns trabalhinhos, e, antes que percebam, estão como as crianças demônios bizantinas, tão endividadas que era melhor serem prisioneiros ou prostitutas. Temos um garoto morando conosco, diz Daneca. Chris. Os pais dele o expulsaram. Penso no garoto louro na escada. A senhora Wasserman olha com severidade para Daneca. Essa história quem tem que contar é o Chris. Tenho que ir, digo, ficando de pé. Estou pouco à vontade, sinto como se minha pele estivesse apertada demais no meu corpo. Tenho que sair dessa conversa. Quero que você saiba que, quando estiver pronto, posso ajudá-lo, diz ela. Você poderia salvar muitos garotos das torres. Não sou quem você pensa que sou, digo. Não sou mestre. Você não precisa ser, diz a senhora Wasserman. Você sabe de coisas, Cassel. Coisas que poderiam ajudar pessoas como Chris. Eu acompanho você, diz Daneca. Vou rapidamente em direção à porta. Tenho que me afastar. Sinto como se não conseguisse respirar. Tudo bem. Vejo você amanhã, murmuro.